Bom, boa tarde a todos. É uma grande satisfação para a faculdade abrir este curso de verão. Na verdade, o de hoje é o terceiro que a gente abre. Assim, pode ser que outros também, mas você, por exemplo, está aqui desde o primeiro, assistiu os três. Quem mais assistiu? Tem bastante. Ela está sentada no mesmo lugar, gravei bem, mas tem bastante que está aqui desde manhã. Para esses que estão aqui pela terceira vez hoje, eu vou repetir algumas coisas. Queria começar, evidentemente, fazendo um agradecimento muito especial ao professor Lucas Amato, que é um dos três mais jovens professores que a gente tem aqui na faculdade. Nós temos um curso de Direito Penal, um curso de Direito do Trabalho e um curso de Filosofia do Direito, por uma razão muito especial. Nós ficamos alguns anos sem promover concursos de ingresso aqui na faculdade. Durante a pandemia não teve concurso, um pouco antes também nós não tivemos concurso, de maneira que os concursos só foram retomados no ano passado. E no âmbito da faculdade, nós fizemos apenas 3 concursos de ingresso. Um para Filosofia do Direito, um para Direito Penal e um para Direito do Trabalho. Aí eu achei que era uma boa forma de recepcionar os novos professores, dando a eles uma atribuição, que era de organizar cursos de verão, que a gente normalmente não faz. Nós não temos essa tradição. Algumas unidades da USP, é o caso da FEFELESH, por exemplo, a FEFELESH faz cursos de verão com a oferta de um caderno, praticamente, de cursos de verão. São páginas e páginas, com inúmeros cursos que atraem gente de todo o Brasil. E a nossa ideia é começar, timidamente, este ano, com 3 cursos. Nós temos 9 departamentos na faculdade, vamos ver se a gente consegue, no próximo ano, repetir a dose com 9 cursos de verão. Então, estamos começando este trabalho, vamos ver se a coisa pega aqui, como já pegou em outras unidades da USP. Então, um agradecimento muito especial ao professor Lucas, que organizou este módulo, mas, na verdade, funcionou também como um coordenador do curso como um todo. Evidentemente, um agradecimento ao professor Zé Eduardo Faria, que dará a palestra de abertura, um agradecimento também ao professor, o professor Faria, que fala hoje, você amanhã, depois da manhã. Depois a professora Elza Boatê também fará uma palestra. Quem mais fala? Luciana, a professora Luciana também, e o Lucas, né? E o Lucas dá a quarta aula. Então, o primeiro lugar é este agradecimento geral. Mas antes de passar para um segundo tema a respeito do qual quero falar pouquíssimo, eu queria perguntar aqui para vocês. Eu gostei, eu assisti. Quem é de fora de São Paulo, por favor, levante a mão. Quem é de fora do estado de São Paulo? Até que nos outros tinha mais gente de fora de São Paulo. Pode levantar, não precisa. É um orgulho que tenha gente de fora de São Paulo, não é para ficar com vergonha, não. São poucos, acho que no curso anterior, no do 1h30, tinha mais gente de fora, e pela manhã também. Quem é aluno de fora da USP? Quem não é aluno da USP? Levanta a mão. Bastante gente, como também de manhã e na hora do almoço, o que é um ótimo sinal. O objetivo desses cursos, claro que todos nós gostamos de assistir uma aula da professora Elza, do professor Faria, do professor Lucas, mas os que são alunos aqui da faculdade fazem isso, têm essa oportunidade com alguma frequência. Os de fora não, mais difícil ter uma aula presencial, mesmo por internet, com estes professores. Eles são professores da casa, estão sempre por aqui. Não, obrigada. É um prazer receber, então, alunos de outros estados, tem uma meia dúzia aí, e alunos de fora da faculdade.
Outra pergunta, como nós estamos no início desses cursos, queria saber um pouquinho o perfil do alunado que a gente tem aqui. Quem é aluno de pós-graduação, por favor, levante a mão. Bastante gente de pós-graduação. É possível que aluno de pós-graduação tenha mais nesse do que nos outros dois que a gente já abriu. Aluno de graduação da faculdade, quem tem? Ok. As boas-vindas não valem só para os de fora de São Paulo ou para os de fora da São Francisco, vale para os da casa também, evidentemente. Sejam, então, todos muito bem-vindos a estes nossos cursos experimentais. E a segunda coisa que eu queria dizer para vocês, que esta é uma semana muito auspiciosa para a faculdade. Primeiro, porque a gente está fazendo esses três cursos de verão, que a faculdade nunca fez. Em outras épocas, nós não fizemos cursos parecidos com esse. E a segunda coisa é que amanhã nós teremos, depois de quase 200 anos de história da faculdade, a formatura da primeira turma com cotas étnico-raciais na história da faculdade. Acho que este é um marco muito importante na história da faculdade. Amanhã é a, enfim, colação de grau festiva no AMB, da nossa primeira turma de cotistas étnico-raciais. Nós já tivemos cotistas em anos anteriores, mas eram cotistas de escola pública, né? Com a cota étnica, é a primeira turma que a gente forma este ano, que é um motivo de muito orgulho para a faculdade. Então, estamos começando uma semana de muita inspiração para a nossa escola. Bom, eram só estas duas coisas que eu queria dizer. Dar as boas-vindas a todos vocês, prometer que no próximo ano nós teremos 9, vamos tentar fazer 9 cursos como esse, agradecer ao Lucas, agradecer ao professor Faria, agradecer à professora Elza e desejar um bom curso a vocês. Muito obrigado. Antes de passar a palavra para o professor José Eduardo Faria, queria, então, dar início oficialmente ao nosso curso aqui do Departamento de Filosofia e Teoria Geral do Direito. Queria agradecer o incentivo, né, o encargo e o incentivo e a confiança da diretoria, do professor Campilongo, da professora Anelisa Bechara, para nós organizarmos esse curso. E queria agradecer também o apoio do Caco Bovi e do Eduardo aqui no áudio, na divulgação, na infraestrutura do curso. E falar muito rapidamente, qualquer dúvida ou problema que vocês que estão, principalmente na transmissão remota do curso, que vocês tenham, o único contato que eu posso indicar é o meu próprio e-mail, lucas.amato@usp.br. A gente tem recebido muitos e-mails de pessoas que não receberam o link. Eu me enviei o link para todos os que estavam inscritos. Alguns e-mails têm retornado, porque provavelmente o endereço está errado na sua inscrição. Mas, enfim, a gente está acompanhando também o chat no YouTube. Quem tiver inscrito e registrar sua presença de alguma forma, tendo já se inscrito com antecedência, terá sua presença computada e não terá problemas em ter o certificado, assistindo pelo menos 3 aulas integralmente entre as 4 aulas do curso. A gente ampliou para o máximo de vagas possíveis aqui dentro da infraestrutura física da sala presencial e dentro do limite do Zoom de 300 vagas, que é o limite que nós temos da Faculdade de Direito. E queria, para dar início ao curso, agradecer os professores, as professoras que aceitaram fazer esse projeto piloto aqui do curso de verão, numa época do ano difícil. Muitos professores estão de férias oficialmente, outros estão em estágios de pesquisa fora. Então, é difícil a gente reunir os professores numa época anterior ao próprio início do nosso ano letivo. E tivemos aqui a honra de ter o melhor time possível. Teremos nos próximos dias aulas da professora Luciana Gambi, doutora pelo Departamento de Filosofia e Teoria Geral do Direito,
aula da professora Elza Boatê, que também está aqui nos prestigiando na aula de hoje. E hoje começamos, então, oficialmente o curso no maior nível possível de discussão, de reflexão, com a aula do professor José Eduardo Faria, que além de ser chefe do departamento, além de ser decano da Faculdade de Direito, é um dos professores com a carreira mais extensa na Faculdade de Direito da USP, é também alguém sempre à frente do seu tempo, nas reflexões que ele pontua para a gente, nos temas de pesquisa, nos dados que ele traz. É alguém que não só tem uma capacidade teórica imensa, como testemunhou a história do Brasil de diversos pontos de vista, a história do direito, é o pioneiro aqui na faculdade na criação da disciplina de Sociologia Jurídica, e não para de escrever, de publicar, de refletir. Vou falar só de 3 livros recentes do professor Faria: A Liberdade de Expressão e as Novas Mídias, Direitos, Política e Ciência em Tempos de Pandemia, e, finalmente, Degradação Democrática, o Brasil em Risco. Então, é sempre excelente ler as reflexões do professor Faria. Vocês podem buscar os livros, os artigos que ele publica com muita frequência. E hoje, especialmente, para começar o nosso curso aí da melhor forma, vamos diretamente para a aula do professor José Eduardo Faria, a quem agradeço por estar presente aqui nesse início do curso. Obrigado, professor Lucas. Primeiro, eu gostaria de dizer que é um prazer estar com vocês. Segundo, eu gostaria de dizer que vivi a universidade como aluno, vivi a universidade como professor. Estou chegando ao fim da minha carreira. E, além daqui da Faculdade de Direito, eu também fui professor na Fundação Getúlio Vargas e fui membro da Comissão de Reforma do Ensino Superior há uns 35, 40 anos atrás. O que eu gostaria, na aula de hoje, é fazer um panorama para os alunos de Direito da transformação que as instituições jurídicas, que as instituições políticas e as instituições econômicas estão sofrendo. E o que nós estamos vendo é que essas mudanças jurídicas, econômicas e políticas vão transformar a advocacia, vão transformar o judiciário, vão transformar as defensorias públicas e o Ministério Público. O que eu quero dizer é que nós estamos vendo nos cursos de direito algo que nós já começamos a ver em outras áreas do conhecimento, como é o caso da economia, como é o caso da administração, como é o caso da própria medicina. Algumas áreas de especialização vão entrar em decadência, não há mais necessidade, elas vão ser superadas pela ciência e, ao mesmo tempo, nós vamos começar a perceber a possibilidade de desenvolvimento de novas áreas de conhecimento dentro do direito. Por exemplo, neste momento em que nós nos encontramos, nós estamos percebendo que há um forte processo de revalorização dos escritórios de advocacia na área do direito comercial, na área do direito tributário, na área do direito civil, notadamente nas áreas empresariais, e, ao mesmo tempo, nós começamos a perceber que, com as reformas do Estado, que os processos de desburocratização do Estado, desregulamentação da economia, a advocacia pública está entrando numa etapa de refluxo. Eu tenho falado muito para o pessoal da área de advocacia pública e todos estão um pouco preocupados exatamente com essas mudanças que nós temos no mercado de trabalho. A mesma coisa também nós vamos perceber, e eu vou tocar nisso mais à frente, a mesma coisa nós vamos perceber com relação às próprias características básicas do direito, os próprios fundamentos do direito do Estado. Quer dizer, nós vamos começar a perceber que o Estado foi construído a partir de uma dimensão territorial de espacialidade, o Estado é soberano, ou seja, tem a última decisão nos limites do seu território. Mas quando nós olhamos os mercados globalizados, nós estamos começando a identificar a emergência de novos espaços transterritoriais, a emergência de uma crise da soberania, e com isso nós vamos começar a perceber o quê? Uma crise do próprio Estado. Uma crise do próprio Estado-nação, do Estado nacional, uma crise da ideia de Constituição, uma crise que, de certo modo, nos leva a ter de olhar a emergência de uma pluralidade jurídica e não mais olhar o direito
a partir de uma visão monista do direito. Nós vamos começar a perceber uma crise na ideia de hierarquia do direito, na hierarquia das leis, uma ideia de perda de soberania, uma ideia de aparecimento de novas fontes materiais de direito, de novas fontes formais de direito, novos atores não oficiais que têm poder de fato, principalmente organizações multilaterais, algumas organizações internacionais que vão legislando como se fossem, não é, como se detivessem um poder legislativo, mas não têm, e tudo isso vem, de certo modo, tumultuar, não é, o campo do direito a um ponto tal que, na sociologia do direito, na filosofia do direito, na teoria do direito, nós chegamos hoje à conclusão de que nós vamos ter de recomeçar a repensar a ciência do direito, a repensar a filosofia do direito, a repensar as próprias análises da sociologia do direito. Ou seja, repensar novas categorias jurídicas sem o que nós não conseguiremos ficar no mercado de trabalho. Eu vou começar essa exposição, portanto, me propondo a fazer com vocês uma leitura desse cenário de transformação e o impacto que ele vai gerar na formação de vocês. O professor Campilongo perguntou se vocês são daqui, de fora, da USP, do interior, mas ele não tocou num ponto que me parece importante. Olhando para vocês, vocês são bastante jovens, não é? E vocês vão ter o impacto, não é, dessas transformações que eu vou mencionar em função da formação jurídica que vocês tiveram, seja lá onde vocês se formaram, não é? Eu pretendo terminar a aula dizendo que o ensino do direito brasileiro se encontra em crise, e essa crise é uma crise que vocês vão perceber entre as demandas que o mercado de trabalho vão exigir de vocês, o tipo de formação que o mercado de trabalho vai exigir de vocês e, ao mesmo tempo, a formação que vocês tiveram onde vocês se formaram. Quando nós começamos este ano que passou, uma das iniciativas aqui da faculdade, eu passei 3 anos dando aula presenciais, foi ter uma reunião com os alunos das aulas presenciais, uma reunião de confraternização que foi num sábado de manhã. Uma reunião como essa, quer dizer, confraternização sem, né, nem groselha tinha, nem tubaína tinha, mas era uma troca de, olha, eu dei aula para vocês presencialmente, virtualmente eu quero conhecer vocês, e eles queriam me conhecer. E lá pelas tantas uma moça disse o seguinte, não, eu já estou fazendo estágio, minha matéria é do 2º ano, e ela respondeu que estava num escritório, num dos maiores escritórios, num 3 maiores escritórios, eu não posso dar o nome, e ela disse, olha, eles estão querendo que eu faça pós, mas não querem que eu faça pós no Lago São Francisco, querem que eu faça pós na Fundação Getúlio Vargas. Por quê? Porque a pós do Lago São Francisco está desconectada com uma certa realidade, e quem tem essa conexão com a realidade é o INSPER e é a Fundação Getúlio Vargas, que são estas relações que eu vou começar a mencionar daqui a um minuto. Não é? E aí ela me disse basicamente o seguinte, aquilo que eu aprendi na graduação está desaparecendo no escritório em que eu trabalho. Eu tenho a necessidade de buscar informações novas e eu não sei como buscar essas informações novas. E aqui na faculdade a gente percebe claramente que há uma espécie de uma heterogeneidade do corpo docente. A heterogeneidade se dá no sentido de que os professores mais velhos, em princípio, estariam desatualizados e os professores mais jovens estão bastante atualizados. Por isso, quando veio esta proposta de se fazer isto no departamento do qual eu sou chefe, eu estou trabalhando com 2 professores mais antigos, a professora Elza e eu, sendo expulso pela idade da Faculdade de Direito, e 2 professores bastante jovens, o professor Lucas e a professora Luciana, que não foi minha orientanda, mas trabalha comigo como monitora nas aulas de graduação em Sociologia do Direito, foi professora da Escola Brasileira de Direito, da EBRAD, está assessorando a Escola Superior de Advocacia da OAB. Começando, então, agora, depois de fazer essa introdução, eu vou iniciar lembrando a vocês que nós vamos partir de uma premissa teórica. Eu não vou entrar aqui, não tenho tempo para isso, se eu sou um professor com uma vertente mais funcionalista, uma vertente marxista ou uma vertente mais weberiana. Eu vou partir apenas e tão somente de uma, vamos dizer, premissa metodológica. O que eu quero dizer para vocês, na primeira premissa, é tudo aquilo que cresce em quantidade muda de qualidade. Tudo aquilo que cresce em quantidade muda de qualidade. Vejam, cresceu em quantidade brutalmente o número de faculdades de direito do Brasil. Eu, nos meus tempos, eu não disse, mas eu fui membro do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico na área de Direito e Ciência Política, desculpem, Direito, Administração e Economia, e fui presidente desse comitê. Eu fui 3 vezes membro desse comitê, tenho 8 anos, dos quais 1 fui chefe, e acompanhei a expansão das faculdades de Direito,
eram 400, foram para 600, foram para 800. Nós temos hoje alguma coisa em torno de 1.700 faculdades de direito. É evidente que aquilo que cresceu em quantidade afetou a qualidade do ensino do direito no Brasil. O ensino perdeu qualidade, embora nós tenhamos tido um número maior de atores jurídicos, de operadores jurídicos no mercado de trabalho. Uma segunda premissa que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, metodológica, é a ideia de que a novidade econômica deflagra um ciclo econômico que puxa para si um ciclo jurídico. Traduzindo, o que eu quero dizer é que, quando nós olhamos o funcionamento da economia, há momentos na economia em que essa economia é fortemente competitiva. Mas a competição se dá fortemente dentro de um mesmo paradigma tecnológico. Na medida em que nós temos uma forte disputa dos mercados dentro de uma mesma tecnologia, nós vamos perceber que os empresários são obrigados a cortar gastos, a cortar custos para manterem a sua posição no mercado. Se não fizerem isso, eles vão sendo expulsos do mercado. Portanto, eles vão tendo de cortar gastos, cortar custos, até o momento em que eles não têm mais de onde cortar gastos e custos. Nesse momento, ou eles inovam ou eles quebram. Nesse momento de inovação é quando nós temos as novas tecnologias estruturantes. É quando nós vamos ter, por exemplo, o avanço das redes digitais, é quando nós vamos ter a robotização das linhas de produção, é quando nós vamos ter a aceleração do tempo no comércio mundial, é como nós vamos começar a perceber cada vez mais um desenvolvimento altamente sofisticado das tecnologias de comunicação, e isso tudo vai gerando o quê? Vai gerando novos business, novos negócios, novos mercados, mas isso vai exigir também novos direitos. Portanto, o que eu quero é fazer uma exposição de vocês para mostrar claramente que nós estamos num momento de transformação. Nós temos, nesta década, uma transformação que foi a pandemia. Nós temos, na década anterior, uma transformação que foi a crise financeira que levou a mais de 100 bancos quebrarem, a começar pelo Lehman Brothers, que era um dos mais importantes bancos americanos. Se nós olharmos no século passado, nas duas últimas 20 décadas, nós também tivemos grandes mudanças. Nós tivemos o fim do Estado social-democrata, o advento do Estado neoliberal, nós tivemos o fim do trabalho fordista e o início do trabalho pós-fordista. Nós tivemos, o deslocamento da produção do setor industrial para o setor tecnológico, científico-tecnológico, e com isso nós vamos perceber o quê? Nós vamos percebendo que mudou o perfil do trabalho, mudou o perfil do Estado, mudou o perfil da sociedade, mudou o perfil do direito. O que é que aconteceu nos 20 últimos anos, nos 30 últimos anos do século XX? Vocês não eram nascidos, mas muitos dos problemas profissionais que vocês vão enfrentar vêm exatamente das ocorrências dos anos de 1970 e 1980. Quando nós olhamos o que vai começar a ocorrer ali no final do século XX, eu chamo a atenção de vocês para 3 fatores ou 4 fatores impactantes. O primeiro fator impactante foi a queda do Muro de Berlim. Quando nós olhamos o período de 1989 e 90 até o período de 1999 e 2000, ou seja, quando nós olhamos para esse período de 30 anos atrás, 1989 e 90 e 1999 e 2000, nós vamos ter, primeiro, a queda do Muro de Berlim. Segundo, nós vamos ter o desmanche da antiga União Soviética. Terceiro, as antigas economias planificadas do leste europeu ingressam na economia de mercado do euro, e muitas dessas economias se inserem na moeda, na zona do euro, e se inserem dentro da própria União Europeia. O que eu quero dizer? Quero dizer que nós vamos ter aí um conjunto brutal de transformações geopolíticas, e essas transformações brutais geopolíticas, levaram a uma espécie, aquilo que um professor de Harvard vai chamar de o fim das ideologias, o fim da história, a vitória do liberalismo, a vitória do neoliberalismo. Os mercados vão deixar de ficar tensionados pelo confronto entre a União Soviética e Estados Unidos, e com isso nós vamos ter um deslocamento das tensões geopolíticas para as tensões econômicas, e os mercados vão acelerar um processo de globalização. Esse processo de globalização de bens, de serviços, de produtos industrializados e de conhecimento vai, de certo modo, levando a uma nova realidade no mercado. E essa nova realidade do mercado vai exigir que haja uma série de processos de transformação no direito para dar conta de mercados que vão se globalizando. O que é que vocês vão ter? Vão ter reformas constitucionais, vocês vão ter mecanismos de deslegalização de direitos,
de supressão de direitos, de desregulamentação da economia, de estímulo à autorregulamentação dos mercados. Ou seja, vocês vão ter claramente uma troca de paradigmas, vocês vão ter uma troca de matrizes disciplinares, vocês vão ter uma troca de marcos referenciais. Quer dizer, vai entrar em cena uma nova realidade e vai abrir mão de uma realidade passada, aquela realidade na qual eu me formei em 1972, eu completei em dezembro 50 anos de formado, estou completando esse ano 50 anos de docência aqui na faculdade. Eu saí como aluno da faculdade em novembro de 1972 e entrei em 1º de março como professor dessa escola. Aquilo que eu aprendi já não existe mais. Aquilo que eu aprendi sucata. Isso que eu quero que vocês percebam. Não é? Por quê? Porque nessa transição dos 20 últimos anos do século XX para os 20 primeiros anos do século XXI, as coisas mudaram. Os paradigmas mudaram. Não é? As teorias mudaram. As matrizes disciplinares mudaram. Quando eu digo a vocês que a União Soviética, a antiga União Soviética, se desmanchou, quando eu digo que os países da União Soviética ingressaram na economia de mercado e ingressaram no euro, isso vai exigir um novo direito. Não é? E só para vocês terem uma ideia do que eu quero dizer, entre 1990 a 2000, 2/3 dos países vinculados à ONU, portanto, a ONU deve ter 182, 180, vamos arredondar, países, 2/3 são mais de 120. Mais de 120 países, em apenas 10 anos, reformaram parcial ou integralmente as suas constituições. Vejam, nós tivemos, eu nunca vi, como um professor experiente, uma concentração de tanta reforma constitucional num período muito curto de 10 anos. O direito público mudou, o direito administrativo mudou, o direito constitucional mudou, o direito tributário mudou, ou seja, nós tivemos novas, não é, uma nova concepção de direito público, uma nova concepção de ordem constitucional. E isso foi, não é, algo que veio exigir que alguns cursos começassem a oferecer pós-graduação, não mais em direito privado, mas cursos de pós-graduação em direito público, por causa da incapacidade que nós tínhamos de entender o que é que leva, não é, 120 países, num período de 10 anos, a reformular estruturalmente o seu direito público. Não é? E aí nós tínhamos um problema. Qual era o problema que nós, no CNPq, identificamos? Os cursos de direito no Brasil foram concebidos em cima do Código Civil. Os cursos de direito do Brasil foram concebidos em cima do direito privado. Na hora em que vocês tiveram uma mudança no direito administrativo, não tinha professor de direito constitucional com capacidade e em número suficiente para ensinar o que estava acontecendo na Europa e também nos Estados Unidos. Está claro? Quer dizer, num determinado momento, nós vamos perceber que esse período dos últimos 10 anos são períodos de crise do ensino jurídico, crise da teoria do direito, crise do positivismo, crise do legalismo, crise do normativismo. E nós tivemos aí o quê? Um deslocamento do direito público, que foi o direito do pós-guerra que prevaleceu nos Estados social-democratas, para um direito não é privado, para um direito de economia de mercado, para um direito em que os Estados, de certo modo, estimulavam a autorregulação dos mercados. Os Estados diminuíam a sua presença intervencionista ou diminuíam a sua presença reguladora na economia. Isso, no Brasil, vai ocorrer nos anos 90 com o Fernando Henrique e também com o Lula. O Lula, no primeiro mandato, vai dar continuidade aos 2 mandatos de reformas estruturais que o Fernando Henrique fez entre 1995 e 2002. Não é? Vocês vão perceber que há uma linha, há uma coerência, não é, de reformas que acompanham as reformas europeias, que acompanham as reformas nos Estados Unidos. Com isso, o que eu estou querendo dizer é que nós vamos começar a perceber um aprofundamento das experiências de, vamos dizer, integração regional. Quer dizer, da mesma maneira como nós tivemos o avanço do euro, nós tivemos o avanço do ASEAN, Associação dos Países do Pacífico, na área do Pacífico, nós tivemos uma crise e uma tentativa de avanço que entrou novamente na arena brasileira com o Mercosul, foi a saída do presidente Lula à Argentina e ao Uruguai, essa questão foi recolocada. Ou seja, vejam que nós tivemos, em 10 anos, ali entre 1990 e 2000, nós tivemos, não é, o desmanche da União Europeia, o desmanche das economias planificadas, a substituição do planejamento pela economia de mercado, a reforma de 2/3 das constituições, desculpem, 2/3 países reformando as suas constituições e as experiências de integração regional, integração mundial crescendo. Não é? Isso vai fazer com que nós tenhamos uma troca de paradigmas. Se puder entrar as trocas de paradigmas, o que eu quero chamar a atenção de vocês para as trocas de paradigmas é que nós vamos ter
o velho paradigma da segunda metade do século XX. O velho está no computador, está na tela. Não é? O velho paradigma que vem ali do final da Segunda Guerra Mundial, quando a Alemanha, a Itália e o Japão são derrotados, e vocês vão ter o Plano Marshall, liderado pelos Estados Unidos, para reerguer a economia asiática e reerguer a economia europeia. Não é? A partir dali, vocês vão ter o que nós vamos chamar de um Estado de natureza social-democrata. Um Estado keynesiano, um Estado regulador, um Estado preocupado com a inclusão social, um Estado preocupado com o bem-estar social, um Estado preocupado em conciliar crescimento econômico com distribuição de renda. Ou seja, é um espaço... é um Estado fundado em políticas intervencionistas. É um Estado fundado em políticas em que o Estado fixa metas, o Estado fecha as fronteiras, protege o empresariado nacional, procura, de certo modo, estimular uma aliança entre federações sindicais com federações empresariais. O Estado intervém na economia através da administração indireta, financiando, vamos dizer, projetos de crescimento dos setores industriais dos quais o Brasil carecia. Vejam, foi assim que cresceu o setor automobilístico, foi assim que cresceu o setor petroquímico, foi assim que cresceu o setor de mecânica pesada ou de bens de capital no Brasil. Não é? Se vocês olharem a segunda metade do século XX, portanto, de Juscelino até quem era o presidente na transição, era o Fernando Henrique, vocês vão perceber claramente o quê? Vão perceber uma economia que trabalhava com o que eu chamo de um velho paradigma social-democrata. Crescimento econômico conjugado com distribuição de renda, a Constituição dirigente, quer dizer, uma Constituição que fixa objetivos. Não é? A nossa Constituição é uma Constituição dirigente, ela dirige o país. Ela não dá liberdade total para o presidente da República. Na matéria de orçamento, vocês têm essa discussão do orçamento secreto, esse é um problema que vem exatamente do esvaziamento desse paradigma. É o fato de que a Constituição deixa muito pouco, não é, para o livre-arbítrio do presidente da República, do governador ou do prefeito. Há muito tempo atrás, o prefeito de Porto Alegre, depois governador, depois ministro da Justiça, depois ministro da Educação, Tarso Genro, criou o Orçamento Deliberativo, a democracia deliberativa, e isso abriu caminho para o Fórum Econômico Mundial. Eu me lembro que uma vez eu fui almoçar com esse prefeito e governador e ministro, com esse prefeito de São Paulo. E o prefeito de São Paulo era um banqueiro, não é? E quando o Tarso Genro disse, nós temos um orçamento participativo em Porto Alegre, o prefeito de São Paulo disse, mas que orçamento participativo é esse? Pela Constituição Dirigente de 1988, a prefeitura só tem a liberdade discricionária, qualquer que seja a prefeitura, não é? De Campo do Jordão, Santo Antônio do Pinhal, São Paulo, Porto Alegre, ele só tem 3% de liberdade discricionária. Os outros 57% do orçamento são para cumprir o que a Constituição determina. É isso que é uma Constituição dirigente, tanto para a educação, tanto para a saúde, tanto para o SUS, tanto para bem-estar social, tanto para a política urbana. A Constituição dirigente é uma Constituição que, de certo modo, ela elimina a liberdade, parte da liberdade de mercado. Ao mesmo tempo, também, nós temos a formulação de políticas públicas de médio e longo prazo e, ao mesmo tempo, também temos uma preocupação em distribuir renda e promover inclusão social. Tudo isso vai entrar em crise na virada do século XX para o século XXI. Essa virada começa, não é, a partir dos anos 70, por um motivo bastante simples. Toda a lógica de desenvolvimento, que nós tivemos no mundo capitalista depois da Segunda Guerra Mundial, toda essa lógica se deu a partir do velho paradigma. Depois do velho paradigma, o que é que nós vamos ter? Nós vamos começar a perceber que como é que esse velho paradigma produziu a chamada sociedade afluente. Vou colocar isso aqui. Depois nós vamos voltar para isso. Como é que o velho paradigma não é, conseguiu fazer com que a economia capitalista crescesse depois... Não, mais um. Esse aqui. Depois da Segunda Guerra Mundial. Ela cresceu exatamente a partir do modelo de sociedade industrial. O modelo de sociedade industrial é um modelo baseado no velho paradigma. Esse velho paradigma, isso ocorreu nos Estados Unidos, isso ocorreu na Europa, isso ocorreu na Alemanha, isso ocorreu no Brasil, isso ocorreu na América Latina. Né? Depois da Segunda Guerra Mundial, havia necessidade de retomar o crescimento na Europa e na Ásia. O modelo de crescimento se deu a partir do velho paradigma. Nós vamos ter no velho paradigma, vamos ter a possibilidade de planejar o crescimento econômico, planejar políticas públicas, trabalhar com a linha de pleno emprego. Planejar significa escolher quais são os objetivos da economia.
No caso do Brasil, quais são os objetivos da economia brasileira? As missões americanas que levaram, depois da Segunda Guerra, o governo Vargas e o governo Juscelino a liderar o desenvolvimento do Brasil, eles trabalharam no mundo inteiro, não é? Os americanos trabalharam com a ideia de que a economia mundial só seria ser reerguida se nós tivéssemos um eixo em que ela pudesse se basear. E o eixo que foi escolhido foi o eixo montador. O eixo escolhido foi o eixo, não é, automotriz. Foi o setor automobilístico, foi o setor de transporte urbano, foi o setor de transporte de cargas, caminhões, ônibus e automóveis, não é? Quando nós olhamos isso, no caso do Brasil, isso fica evidentíssimo, não é? Vejam, quando nós olhamos a industrialização brasileira, ela começa no Brás ou na Moca com, vamos dizer, bens de manufaturado duráveis extremamente leves. Agora, quando é que o Brasil começa a crescer? Ele começa a crescer a partir dos anos 50. Ele começa a partir dos anos 50, a partir de uma proposta clara. Essa proposta começa com o plano de metas de Vargas, ela é aprofundada, Vargas ditador, 1937 a 45, ela é aprofundada por Vargas democrática entre 1950 e 1954, quando ele morre, se suicida, vem o governo Juscelino, aprofunda, vem o governo militar, aprofunda, vocês vão ter o quê? A economia brasileira segue uma lógica mundial. A lógica mundial é a lógica americana. Quando os Estados Unidos ganham a guerra, eles têm de receberem, não é? Todos os soldados que foram lutar não tinham uma economia em crescimento que desse emprego para aqueles soldados, e o que eles tinham de fazer nós vamos explodir a sociedade se não desenvolvermos uma estratégia de crescimento. Qual foi a estratégia de crescimento? Qual é o setor industrial que é mais inclusivo em matéria de mão de obra? É o setor, não é, automotriz. Fabricação de automóveis, fabricação de motores, fabricação de bondes, fabricação de ônibus, fabricação de caminhões. Segundo lugar, não é? Além disso, o setor automotriz vai exigir mecanismos de financiamento do consumidor final que não tem dinheiro para comprar um carro à vista. E com isso, portanto, nós vamos ter o desenvolvimento das financeiras do setor bancário. Não é? E, ao mesmo tempo, também, nós vamos ter a possibilidade de trabalhar com uma divisão fordista do trabalho, com uma divisão do trabalho em série, o que significa maior produtividade e menor custo de produção. Com isso, o que eu quero dizer é que o modelo de desenvolvimento de 1950 para chegar a 2000 foi esse modelo que vocês estão vendo. Não é? A matriz energética era o petróleo. O petróleo era abundante na oferta e barato no preço. O petróleo era abundante na oferta e barato no preço. Ou seja, foram essas três premissas que levaram à recuperação da economia na sociedade industrial entre 1950 e 1970. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer com isso que, naquele momento, nós tínhamos a opção pelo setor montador. Por que a opção pelo setor montador? Por três fatores. Primeiro fator, ele ocupa a mão de obra. Segundo fator, ele gera o desenvolvimento do sistema financeiro. Terceiro fator, ele se baseia numa matriz energética muito barata, que era o petróleo. E com isso, o que vocês tiveram? Vocês tiveram, não é, o aparecimento das grandes empresas automobilísticas, o aparecimento da produção em massa e a ideia do emprego fabril. E isso exigiu, no mundo inteiro, inclusive no Brasil, uma renovação do ensino do direito, uma renovação dos operadores jurídicos a partir do que vocês estão vendo na tela. O direito das obrigações típicas, quer dizer, o direito das obrigações contratuais padronizadas. Se vocês estudarem em colégios privados, se vocês estudarem em universidades privadas, vocês vão perceber que o contrato de um aluno da PUC, o contrato de um aluno da FMU, o contrato de um aluno da São Judas, o contrato de um aluno da FGV ou do INSPER, são contratos iguais. Se vocês comprarem um automóvel financiado pelo Itaú, pelo Bradesco, ou pelo BTG, não comprem pelas lojas americanas, vocês vão perceber o quê? Vocês vão perceber que os contratos são padronizados. Não é? Portanto, vocês vão ter, à medida em que o Brasil se industrializa, a necessidade de oferecer crédito para o consumidor, crédito de médio e longo prazo. Isso vai exigir o quê? Vai exigir uma reforma do direito privado. Ao mesmo tempo, nós vamos perceber também o quê? O aparecimento do direito de proteção dos consumidores. Não é? O aparecimento do direito de proteção dos consumidores. Fidelizar, não é, os consumidores, não é, estimular os consumidores a comprarem produtos, sabendo que eles terão garantias caso esses produtos tenham defeitos de fabricação. E, ao mesmo tempo, nós tivemos também uma espécie de um grande avanço no direito do trabalho. Aquela ideia de trabalho, não é, entre lutas entre grandes sindicatos metalúrgicos com uma origem socialista ou de esquerda e empresariados de direita, aquilo, de certo modo, vai sendo substituído por um pacto entre os sindicatos trabalhistas e as confederações patronais. As confederações patronais aceitam melhorar, aceitam aumentar, vamos dizer, os benefícios dados ao direito do trabalho.
semana de 6 horas, semana de 35, 36, 37 horas, 13º salário, alguma coisa como direito à natalidade da mulher com 3 ou 6 meses, já não me recordo quanto é hoje, acho que são 6 meses hoje. Ou seja, ao mesmo tempo, os sindicatos perdem a dimensão confrontacional entre capitalismo versus socialismo. Isso tudo vai permitir que vocês tenham, nos anos 50, nos anos 60 e até mais ou menos a metade dos anos 70, vocês tenham tido 25 anos de um desenvolvimento fantástico na economia capitalista mundial. 25 anos de um desenvolvimento absolutamente fantástico. Aquilo que nós chamávamos, na minha geração, de uma sociedade afluente, uma sociedade rica. Do dia para a noite, o ABC se tornou, não é, o berço do operariado metalúrgico. É dali que surge o Lula. A partir ali de 1960 é que vocês vão ter o desenvolvimento, vamos dizer, o deslocamento do desenvolvimento brasileiro para o ABC. Depois nós vamos tendo o desenvolvimento que vai crescendo para a Dutra. Depois vocês vão perceber que nós vamos ter a formação do crescimento no entorno das regiões metropolitanas de São Paulo, começando por Osasco e começando por trás de Osasco, com Itapevi e Jandira, e depois vocês vão ter o ABC com índice de desenvolvimento humano altamente alto, nas cidades que têm nome de santo, mas atrás vocês têm Mauá, atrás vocês têm o quê? Cidades problemáticas, não há cidades residenciais. E, ao mesmo tempo, vocês vão perceber também que isso vai ocorrer no Rio de Janeiro, no eixo da Dutra. Não é? A Companhia Siderúrgica Nacional lá atrás, a Fábrica Nacional de Motores lá atrás, o BNDES lá atrás. Ou seja, vocês vão perceber claramente que vocês tiveram, não é? No mundo inteiro, mas particularmente no Brasil, a possibilidade de uma forte expansão entre 1950 e 1970. No entanto, esse modelo cometeu um engano, esse modelo cometeu um erro, esse modelo não foi capaz de prever uma incerteza ou de prever um risco. Qual foi o problema que esse modelo, não é, enfrentou? Esse problema subestimou a matriz energética, que era o petróleo barato, não é, no preço e abundante na oferta. O que é que aconteceu com o petróleo? Não é? A geração de vocês não tem a menor ideia disso. O que aconteceu é que os Estados Unidos consideravam os países árabes como verdadeiras sociedades medievais, lideradas por sheiks semi-alfabetizados, analfabetos. Não é? Só que esses sheiks tiveram o bom senso de chamarem os seus filhos e mandarem seus filhos estudarem na London School, em Cambridge, em Oxford. E esse pessoal, quando voltou, não é, com o título de PhD na London School, em Oxford e na outra que eu citei, Cambridge, eles perceberam claramente que o petróleo é um recurso natural. Agora, qual é a característica do recurso natural? O petróleo é um recurso natural não renovável. Portanto, como a economia capitalista, atrelada nos anos 70, vinha crescendo, não é, bombasticamente em cima do setor automotriz, se vocês fizerem o raciocínio lógico, vocês vão perceber que, claramente, quanto maior fosse a velocidade da taxa de crescimento da economia capitalista, mais consumo de petróleo ela faria. Com isso, as reservas naturais dos países árabes se esgotariam com uma enorme facilidade. E isso, de certo modo, não permitiria aos países árabes, não daria o tempo necessário para que os países árabes pudessem reinventar-se. É claro. O que é que os países árabes fizeram nos anos 74, 75? Os países árabes, pura e simplesmente, não é, perceberam que eles tinham de deter o crescimento da economia capitalista sob pena de eles perderem a sua única matéria-prima, que era o petróleo. O que é que eles fizeram? Criaram a OPEP, um cartel, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, diminuíram a oferta de óleo no mercado e, ao mesmo tempo, aumentaram os preços. Isso foi mortal, isso foi o golpe mortal para o modelo de crescimento da sociedade industrial. Quer dizer, o preço da energia ficou mais cara, a oferta ficou mais limitada e, ao mesmo tempo, os países árabes deram por baixo pelo menos meio século para se reinventarem. A Copa do Mundo no Catar foi fruto desse processo de reinvenção. A criação da Emirates como uma das mais importantes empresas aéreas, ou então aqueles edifícios amalucados de Dubai, são frutos desse processo de crescimento, ou de, vamos dizer, os projetos de afirmação dos países árabes como sendo países industrializados, ou como sendo países que souberam transformar a sua riqueza natural em desenvolvimento. Isso tudo vai gerar um grande problema. Qual é o problema? Isso leva a um colapso do modelo de crescimento da economia capitalista nos anos 70, melhor dizendo. Ou seja, o modelo explodiu. E o que é que vocês vão ter? Vocês vão ter a necessidade de buscar um novo modelo. Vocês vão ter de lidar com a necessidade de inventar às pressas um novo modelo. Portanto, se vocês olharem, vocês vão perceber que o meu quadro vai trabalhar, não é? Anos 50 aos anos 70, anos 80 como ano de transição.
os anos 80 são anos de crise. Ou os países capitalistas, não é, optam por um novo modelo de crescimento, ou eles quebram. Portanto, o que nós vamos ter é um período de transição nos anos 80. Eu me lembro, não é, que em 1972, só para vocês terem uma ideia, com os números que eu tenho aqui, em 1972 o preço do barril estava em torno de $1,50. Em 1973 o barril subiu para $6. Em 1978 o Brasil subiu para $12. Em 1979 o Brasil subiu para o petróleo no mundo subiu para $34. Isso implodiu o modelo de crescimento em cima do setor automotor. Imediatamente, o que é que vocês tiveram? Um período de transição. Esse período de transição fez com que a economia capitalista percebesse que ou ela inventava uma nova tecnologia ou ela quebrava. Mas ela não tinha uma tradição de criar tecnologia. E, nesse momento, o que é que nós tivemos? A economia capitalista descobriu a universidade. Ela descobriu as universidades. Ela começou a patrocinar, a financiar pesquisa científica e tecnológica nas universidades. Começou com a pós-graduação, começou na área das ciências exatas, começou em seguida na área de ciências biomédicas, mais para frente foi para a área de ciências humanas, mais para frente vai aparecer a questão dos direitos aqui embaixo. Não é? Ou seja, vocês tiveram uma espécie de aliança entre as universidades de ponta, não é? As universidades, no caso do Brasil, a USP, primeiramente, não a Faculdade de Direito, mas a Escola Superior de Agricultura de Luiz de Queiroz, que foi desenvolver energia baseada em etanol. Depois vocês tiveram Harvard, Columbia e Yale. E vocês tiveram o quê? O Japão investindo em motores mais econômicos, em robôs, em carros mais miniaturizados, motores mais miniaturizados, a necessidade de buscar formas alternativas de energia. E isso tudo vai fazer com que nós tenhamos o quê? Nós tenhamos a transição da economia industrial para uma outra economia que vai desenvolvendo uma ciência de ponta. Essa ciência de ponta é, fundamentalmente, a substituição do eixo automotriz pelo eixo eletroeletrônico. Sai de cena, vamos dizer, a transição... Desculpem, sai de cena o trabalho fordista e entra em cena, não é? O pessoal da Microsoft, entra em cena o Bill Gates, entra em cena aquele outro da Apple, não é? O que é que vocês vão perceber? Vocês vão perceber claramente aquilo que nós vamos chamar de um capitalismo, não é? Um capitalismo à la São Francisco, não Francisco da Califórnia, não São Francisco daqui. Não é? Um capitalismo que vai abrir caminho para a informação especializada, para um novo eixo que vai substituir o eixo montador, automotriz. É o eixo eletroeletrônico. Ou seja, vejam os Estados Unidos. Eles jogaram a produção de automóveis para a América Latina ou para a Ásia. Eles perceberam claramente que era mais barato para eles produzirem na China ou produzirem no leste europeu, na América Latina, automóveis e concentrar a transformação da economia americana numa economia formada na base do know-how, formada na base da descoberta, alargamento das fronteiras do conhecimento, novos paradigmas, e, ao mesmo tempo, trabalhar, não é, com a informação especializada. Eles ganharam dinheiro com isso. Não é? E isso vai gerar o quê? Vai gerar um período de transição. Nós vamos ter, nesse período de transição, graças à renovação, às reformas da universidade, nós vamos ter novas técnicas de produção, o setor de serviços vai tomar conta do setor industrial, e com isso nós vamos caminhar para a sociedade dos anos 90, para a sociedade informacional, para o trabalho pós-fordista, e nesse trabalho pós-fordista vocês podem verificar claramente como é que isso bateu aqui no Brasil. O professor Campilongo não fez a pergunta de que cidade vocês vêm. Eu queria ter feito essa pergunta. Há muitos anos atrás, o pessoal de São Bernardo, Faculdade de São Bernardo, me pediu para dar uma palestra lá. E eu fui dar essa palestra. Essa palestra foi mais ou menos em 2008, 2009. Portanto, já na sociedade informacional. Na hora que me pediram para falar sobre o futuro do direito, eu ia mencionar algumas coisas que eu estou mencionando a vocês, mas eu renovei a palestra de 2008 para cá. Só que eles pediram um minutinho e passaram um vídeo corporativo mostrando que a Faculdade de Direito de São Bernardo era uma faculdade de Direito atenta às necessidades de São Bernardo. Só que quando eles passaram o vídeo, basicamente, o vídeo era um vídeo antigo, e o vídeo dizia que São Bernardo era a capital industrial brasileira, onde nós tínhamos a economia industrial brasileira, onde nós tínhamos o desenvolvimento industrial brasileiro, onde nós tínhamos o grande sindicalismo brasileiro. E aí me passaram a palavra, e eu entrei em pane,
Eu passei 1 a 2 minutos sem conseguir abrir a boca, porque a primeira coisa que eu ia fazer é mostrar como é que São Bernardo se desindustrializou, como é que São Bernardo entrou num processo de crise, como é que as empresas saíram de São Bernardo, como é que nós tivemos um deslocamento, uma transformação de São Bernardo que teve de pedir empréstimo para o BNDES e se reinventar como uma estrutura prestadora de serviços. Não é? Só para vocês terem uma ideia, quando o vídeo foi feito, São Bernardo deveria produzir 82% da produção, 85% da produção automobilística no Brasil. Quando eu dei aquela palestra, São Bernardo era responsável por apenas 20% da produção automobilística do Brasil. Isso foi decorrente exatamente do fato de que isso impactou, essas transformações impactaram a economia brasileira. Isso vai levar à decadência do ABC, não é? Depois ele se reinventa, mas ele passa um período com grande índice de desemprego. Isso vai levar parte da produção automobilística aí para São José, ou mesmo para o interior com São Carlos, ou para o Rio de Janeiro, ou mesmo com o Celta sendo produzido no Rio Grande do Sul. E vocês vão perceber que isso vai o quê? Vai deteriorar o centro de São Paulo, vai levar o setor de serviços a descobrir a Paulista. Não é? Aí vai começar a erosão da urbanização, não só do lado de cá, mas do lado da Praça da República. E vejam que esse processo, à medida em que ele avança, ele vai para a Faria Lima e depois ele vai para a Berrini. Quer dizer, eu posso começar a estudar o direito urbanístico no momento em que começar a entender como é que se deu essa transformação da sociedade do final dos últimos 50 anos do século XX para os primeiros 20 anos do século XXI. Nós estamos entrando na terceira década, melhor dizendo. Isso significa, portanto, que nós vamos ter o quê? Nós vamos ter, na sociedade em transição, a necessidade de um novo direito. Qual é o novo direito que nós vamos ter? Em primeiro lugar, o direito do inventor, o direito do autor. Como é que eu remunero, não é, o autor de uma política que descobriu, por exemplo, os algoritmos, um programa de algoritmos? Como é que eu remunero o publicitário que fez o palhaço do McDonald's? Como é que eu vou, de certo modo, lidar com, vamos dizer, a propriedade daquilo que é imaterial, daquilo que não é, como é que eu diria, daquilo que não é material, daquilo que não é essa mesa, não é? Vejam, dois grandes bancos, o Banco Itaú e o Banco Bradesco, são os dois maiores bancos brasileiros hoje. São bancos que concorreram entre si e são bancos em que o Bradesco tinha como principal acionista um homem, Amador Aguiar, que era um gráfico de Marília, muito tosco, numa formação muito tosca, mas, no entanto, era um brilhante, se revelou intuitivamente um brilhante empresário. E o Itaú tinha como seu principal erguedor um homem que vinha de uma das mais tradicionais e ricas famílias brasileiras, que falava alemão porque tinha tido uma babá alemã, aprendeu inglês, falava inglês e francês fluentemente, era um homem que foi professor de engenharia na Escola Politécnica, entendia profundamente de matemática, entendia profundamente de finanças e foi também pesquisador do Instituto Tecnológico, o IPT, Instituto de Pesquisa Tecnológica, e foi quem projetou todo o projeto de energia elétrica da cidade universitária no Butantã. Não é? Esse homem se chama Olavo Setúbal. Vejam, esses dois homens foram capazes de perceber isso e transformaram seus bancos naquilo que são. Os antigos bancos, não é? Simplesmente foram desaparecendo. Eu me lembro de ter começado a conhecer esse trabalho quando o Itaú era o 250º banco brasileiro. Ou seja, ele estava na posição de 250. Hoje ele está na posição primeira. Tirando o Unibanco, tirando o Safra e tirando o Bradesco, os outros todos desapareceram porque os seus empresários não foram capazes de perceber isso. Vários escritórios de advocacia quebraram porque os seus grandes advogados não foram capazes de perceber isso. Por que é que o Pinheiro Neto se tornou, nesse período, o maior escritório brasileiro? Porque o Pinheiro Neto tinha morado em Londres, falava inglês. A maior parte dos escritórios brasileiros, a maior parte dos nossos professores falava francês. Eu comecei a ter aula de francês com 7 anos de idade e fui ter aula de inglês com 15 anos de idade quando eu entrei no ensino médio. Veja, o que eu quero dizer é que isso vai mudar claramente, não é? A figura do direito do autor é a figura do direito de propriedade. Vai surgir aí a figura do copyright. Vai surgir aí o que eu queria lembrar, não é? Eu me lembro que quando um dos bancos que quebrou foi o Banco Mercantil, Gastão Vidigal, de uma família tradicional, que foi quebrando ao longo da vida, e que quando começou a perceber a corrida do Itaú, disse, esse Olavo entende de energia, ele sabe ligar a luz, ele não entende de banco. Quebrou o Banco Mercantil, Banco Central, evitando uma corrida bancária, ofereceu o Banco Mercantil ao Itaú. E naquele momento, como consultor da presidência do banco, eu fui chamado, e ele me disse, você acha que eu devo comprar o Itaú?
de um banco que quebrou, de um sujeito que disse que não entendia de banco. E eu disse a ele, o senhor está reagindo, o senhor que é um homem duro, frio, objetivo, está reagindo com o coração e com a paixão. Esqueça, não é, a compra do mercantil. E o Gastão Vidigal disse, mas eu tenho um prédio na Paulista. E o Olavo disse, todos os anos eu mando 20 pessoas estudarem nos Estados Unidos. A área jurídica vai estudar em Yale, a área de tecnologia vai estudar na Califórnia, a área de engenharia vai estudar em Harvard. Eu trabalho hoje com propriedade material, eu trabalho com direito do autor, eu trabalho com conhecimento tecnológico. Não é? E aí vocês vão começar também a perceber a necessidade que nós temos de discutir novas formatações contratuais. Não é? Nós vamos começar a perceber que a economia informacional, baseada nas técnicas de conhecimento e tecnologia de informação, não é? Elas vão exigir novos tipos de serviços, novos tipos de conhecimento, novos tipos de contratos, contratos atípicos. Contratos atípicos. Nós vamos ter a necessidade de começar a perceber que a sociedade, a economia, a política e o direito vão, como todo sistema, se subdividirem em subsistemas funcionalmente diferenciados. Qual é o problema que isso vai trazer? Nós vamos começar a perceber que não podemos mais falar em códigos, nós vamos ter de falar em códigos muito específicos, leis muito especiais, a mesma coisa vai surgindo, ou seja, nós vamos ter de começar a perceber que nós vamos ter de sair daquele direito das obrigações típicas, direito dos contratos clássicos, direito do consumidor, direito do trabalho, fomos para o direito do autor, para a propriedade intelectual, e vamos ter de começar a trabalhar com a ideia de contratos relacionais. Alguém é capaz aqui de saber, de me dizer o que é um contrato relacional? Contrato relacional é um contrato de relação duradoura. Os contratos tradicionais, os contratos clássicos, é quando eu vou ao bar da esquina, dou R$5 e ele me dá esse copo d'água. Se esgota aí a relação contratual. Os contratos relacionais são aqueles contratos que foram surgindo a partir do desenvolvimento nos anos 80 das universidades. Quando a Universidade de São Paulo, na Escola Superior Luiz de Queiroz, começou a fazer energia com base na cana-de-açúcar, etanol, não é? Simplesmente várias empresas montadoras ou várias empresas que dependiam do petróleo, pediam energia alternativa, foram para lá. A mesma coisa aconteceu com São José dos Campos, que criou o ITA, não tinha o ITA lá e investiu mais no ITA. A mesma coisa aconteceu com o Unicamp. O que aconteceu, não é, com a Universidade de Berkeley e a Universidade de Stanford, lá na Califórnia, São Francisco, é o que aconteceu com a Unicamp, é o que aconteceu com a USP, em Piracicaba, é o que aconteceu com a Universidade Federal de São Carlos, em São Carlos. Não é? A formação de clusters industriais. Uma universidade ponta, produzindo, a partir do eixo eletroeletrônico, informação especializada, no caso de São José, a Embraer. Uma grande empresa que consome essa energia. E do Vale, do Paraíba, até mais ou menos Taubaté, São José, Taubaté, Pindamonhangaba, vocês vão tendo pequenas e médias empresas que fornecem suprimentos para a Embraer. A mesma coisa vocês têm na Grande Campinas, a mesma coisa vocês têm na Grande Piracicaba. Não é? Com isso, vocês vão tendo o quê? Vocês vão tendo contratos de relações duradouras. Contratos de relações duradouras são contratos de que uma grande empresa, uma grande empresa inovadora, faz um contrato de pesquisa com uma grande universidade, faz um contrato de fornecimento de suprimentos para empresas médias, ou seja, ela tende a amarrar tudo aquilo, não é? Do ponto de vista jurídico. É neste momento que escolas tradicionais de direito perdem espaço. É nesse momento que vocês vão começar a perceber a mudança no serviço de advocacia. É nesse momento que vocês vão perceber a quantidade de estudante, não é, que vai trabalhar para essas empresas, e essas empresas dizem, não façam pós-graduação no Lago São Francisco, eles ainda estão nos anos 70. Não façam pós-graduação onde vocês tenham ainda direitos tradicionais, ou velha leitura do Código Civil. Quer dizer, vocês têm de começar a perceber claramente que os contratos relacionais vão exigir o quê? Vão exigir de vocês um novo tipo de conhecimento. Esses contratos tradicionais que eu mencionei nos anos 70 são contratos que tinham influência francesa. Esses contratos relacionais que vão surgir da sociedade em transição para a sociedade industrial, para a sociedade internacional, desculpem, para a sociedade informacional, são hoje contratos influenciados pela cultura jurídica americana, pelos grandes escritórios americanos. Vejam, quando é que a Fundação Getúlio Vargas cria um curso de pós-graduação lato sensu? Exatamente a partir de 1985, ela vai criar um curso que é para requalificar o advogado formado pelo Lago São Francisco, pela PUC, etc., etc. Requalificar nos padrões americanos, requalificar a partir da Common Law. E esse curso tinha já de saída um nome chamado GV, alguém sabe? Law. GV Law. Por que a palavra Law foi escolhida? Por que não GV Direito? A ideia era exatamente essa, sinalizar para o mercado.
E o professor, que hoje é diretor, foi me orientando aqui na faculdade de mestrado e doutorado, o diretor da GVLOL, não é? Professor Emerson Ribeiro Fabiani, não é? É um especialista em sociologia das profissões, e ele mostra no livro que ele vai lançar, eu estou fazendo prefácio, que as profissões jurídicas do Brasil começaram a mudar. Os velhos escritórios ou se renovavam ou faliram. Os novos escritórios foram surgindo, escritórios de gente jovem, gente que saía daqui e ia estudar nos Estados Unidos, ou ia estudar na Inglaterra, ou ia estudar na Alemanha. Só para vocês terem uma ideia, eu fui coordenador nesse período da pós-graduação aqui no Lago São Francisco. Só para vocês terem uma ideia, para vocês terem uma noção do que eu queria dizer, de cada 4 alunos que se formavam aqui, 2 iam fazer pós-graduação fora. Quando eu assumi a pós-graduação, eu tinha alguma coisa como 60 vagas, nós tínhamos na pós-graduação 60 vagas para 600 alunos, né, disputando. Quando eu entreguei, nós tínhamos 60, 70 vagas para alguma coisa como 2.500 alunos disputando. Será que tenha 2.500 alunos disputando vagas na pós-graduação para serem professores? A nossa pós-graduação é uma pós-graduação para formar professores? Era claro que não. Essa pós-graduação era uma pós-graduação que passou a ser disputada por advogados que percebiam que aquilo que eles aprenderam na graduação tinha sido dado com base num currículo feito pré-anos 70. Mas para eles entrarem no mercado de trabalho, eles tinham que ter uma formação já voltada com os pés nos anos 90 e nos anos 2000. E o que é que vocês estão percebendo? Vocês estão percebendo claramente que quando nós vamos para a década de 2000 para cá, nós entramos agora na sociedade informacional. Por isso, aqueles 2/3 de países vinculados à ONU reformaram as suas constituições para adaptar o seu direito constitucional a um novo direito regulatório, para, de certo modo, trabalhar com fusões em corporações, trabalhar com direito antitrust. Toda a reforma jurídica que vocês tiveram lá atrás, ela vem bater com o governo Fernando Henrique, ela vai bater com a emenda 45, que reformou o judiciário no Brasil. Ela vem bater com a criação das agências reguladoras e com o fechamento das antigas autarquias. Ela vem bater exatamente com aquilo que nós vamos chamar de uma produção flexível. O que é uma produção flexível? É uma produção com uma tecnologia cada vez mais sofisticada, é uma produção que trabalha com robô, que trabalha com máquinas inteligentes, é um aumento de produtividade com novas alternativas de energia e coisas do gênero. Com isso, o que é que eu quero dizer? Quero dizer que nós vamos começar a perceber claramente na sociedade informacional que nós vamos ter, num determinado momento, o aumento da produção flexibilizada. O Japão vai crescer a partir daí, porque o Japão reagiu mais rapidamente do que os Estados Unidos. O eixo eletroeletrônico é o eixo digital, das redes digitais, é o eixo da inteligência artificial, é o eixo, vamos dizer, que vai produzir a inteligência artificial, que vai criar para nós, professores. Nós estamos conversando isso, eu estava conversando com uma professora na França ainda, na semana passada, professora Duran, Camila Duran, que ele está enfrentando lá o fato de que a inteligência artificial, no mestrado da Sorbonne e no doutorado da Sorbonne, já estão produzindo teses que são falsificadas, plágio, né? Os alunos não têm coragem. São brilhantes alunos, de repente eles aparecem, entregam uma tese maravilhosa. Ela me disse, eu tinha um aluno semi-alfabetizado aqui, ele entregou uma tese que dá para ganhar prêmio Nobel. Eu tive de convencer a universidade a contratar uma pesquisa e, de fato, era um plágio feito por uma inteligência artificial. É isso que eu quero que vocês percebam. Nós vamos começar a entrar dentro daquilo que eu chamo de paradigma informacional. Informação é matéria-prima. Informação especializada é matéria-prima. Nós temos de começar a perceber a necessidade de identificar como é que as fábricas, os agentes produtivos, vão se conectando em redes globalizadas. Como é que vai havendo uma convergência de tecnologias específicas em sistemas cada vez mais integrados. Não é? Vejam que hoje a economia globalizada opera a partir de uma mesma linguagem, opera a partir de um conjunto de práticas. O padrão ISO é isso. A Lex Mercatória é isso. A Lex Digitalis é isso. A Lex Esportiva da FIFA é isso. E por trás da FIFA não tem Estado. Por trás da FIFA não tem país. Por trás da Lex Mercatória não tem país. Não é? Portanto, nós vamos ter de começar a perceber a convergência de tecnologias específicas em sistemas mundialmente integrados. Vamos ter de começar a perceber a criatividade e a capacidade de inovação que passam a ser vistos como ativos empresariais. A capacidade de inovação do Itaú, trazida para aqueles engenheiros, juristas e administradores que estudaram nos Estados Unidos,
valia mais do que o prédio do Banco Mercantil na Avenida Paulista. Interconexão das empresas sob a forma de redes com cadeias produtivas. Não é? É nesse momento que nós vamos falar em globalização, é nesse momento que nós vamos falar na formação de cadeias globais de valor, nesse momento que nós vamos começar a perceber a expansão dos escritórios americanos, é nesse momento que nós vamos começar a perceber a expansão das firmas de auditoria americanas. É nesse momento que nós vamos começar a perceber a formação lá atrás desse trio de empresários brasileiros que, muito inteligentes, todos eles percebendo isso, mas todos eles com o pé, com a mão e com o traseiro no Código Penal, não é? Fizeram o que fizeram com as lojas americanas. Ou seja, perceberam a mundialização das economias, perceberam a má qualidade do direito no Brasil, perceberam a possibilidade de fazer um acordo com a franquia da empresa, não posso dar o nome, não é? Que é uma empresa que também oferecia serviços jurídicos. E vejam o que eles fizeram. É isso que eu quero que vocês percebam. Quer dizer, a falência das americanas mostra para nós claramente o quê? Mostra para nós claramente que o Brasil não fica de fora desse mercado mundial com essas características que eu estou mostrando. Agora, será que as faculdades de direito estão produzindo operadores jurídicos com a capacidade de entender tudo isso? De entender tudo isso e entender que a aceleração das reformas legislativas está se dando, vai se dar no governo do Lula, se deu no governo do Lula antes, se deu no governo do Fernando Henrique, não é? Só para vocês terem uma ideia. Já faz algum tempo, agora vamos retomar isso, havia uma reunião aos sábados de alguns economistas, de alguns juristas e alguns cientistas políticos, independentemente das suas ideologias. Eram 10, 12 pessoas, nós nos reunimos num apartamento e fazíamos um sábado uma avaliação de Brasil. Chegávamos às 9, saíamos às 1h30, não é? E esse grupo fazia uma interpretação de Brasil. Esse grupo tinha entre os seus membros um sujeito chamado Fernando Haddad. Esse grupo tinha entre os seus membros um sujeito chamado Pércio Arida. Esse grupo tinha um sujeito chamado Oscar Vilhena Vieira. Esse grupo tinha um sujeito chamado Eduardo, membro da Academia Brasileira de Letras, formado em Cambridge. Eduardo Janete da Fonseca, que é mais moço do que eu, bem mais moço do que eu. E eu estava lá também, esse grupo me tinha. Quer dizer, vejam, o que eu quero dizer para vocês é que esse grupo, de um certo modo, eu nunca saí para a política, mas esse grupo, de certo modo, Pércio não quis ser ministro do Planejamento, mas o Haddad virou ministro da Fazenda. Esse grupo claramente tem noção de tudo isso que nós estamos dizendo. Não é? O Pércio é formado pela MIT. Algumas dessas pessoas são formadas exatamente por Harvard. Veja, o que eu quero chamar a atenção de vocês é que esse é o pessoal que lá atrás, não é? No governo do Fernando Henrique, nos 2 mandatos, no governo do Lula, não é? Esse pessoal todo trabalhou. Haddad trabalhou como ministro da Educação. Esse pessoal todo teve uma relação com o Banco Mundial, esse pessoal todo teve uma relação com o Fundo Monetário Internacional, esse pessoal todo teve uma relação com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. E quando vocês olham as reformas jurídicas que nós tivemos, a nova lei de falências, a antiga lei de falências e concordatas, hoje a lei de recuperação econômica. Quando nós olhamos as reformas do Código de Processo Civil, o novo, quando nós olhamos a emenda 45 e a reforma do Judiciário, tudo isso foi feito dentro dos valores dessas 3 agências mundiais, tudo isso foi feito com viés americano, tudo isso foi feito dentro da lógica de um MIT, de uma Stanford ou de uma Berkeley e coisa do gênero, não é? É isso que eu quero chamar a atenção. O paradigma da sociedade informacional vai nos levar a lidar com a informação como matéria-prima, a configuração dos agentes produtivos em redes globalmente conectadas, a flexibilidade e a adaptação como valores centrais dos atores econômicos, a convergência de tecnologias específicas em sistemas integrados, a criatividade e a capacidade de inovação passam a ser vistas como ativos empresariais. Há uma interconexão das empresas sob a forma de cadeias e redes e há cada vez mais a criação de novos códigos culturais. Cada vez mais, criação de novas linguagens culturais e coisas, do que eu quero dizer, coisas assim. Não é? Tudo isso vai modificar radicalmente, a economia mundial, o conhecimento mundial, a política mundial. O que eu quero chamar a atenção de vocês é que, quando nós olhamos essa transição dos anos 70 para os anos 90, para os anos 2000, que é o ano em que muitos de vocês nasceram, vocês vão perceber claramente que vocês saem de uma educação em que seus professores foram formados no momento em que, no momento do direito, eles falavam em território, em soberania, em espaços territorializados, em fronteira, não é? É esse quadro.
em espaços, em território, soberania, espaços territoriais, fronteira, regulação estatal, hierarquia, política interna e externa, legitimidade e perigos visíveis. Não é? Ou seja, eu sou dessa geração. Quando eu comecei a dar aula em 1973, eu era uma pessoa formada por esse paradigma. Não é? Depois que eu fui estudar nos Estados Unidos, aí fazer o meu pós-doutorado lá, eu caí na real. Vejam, o que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer que os meus professores eram professores que trabalham com uma ideia de uma visão tradicional de territorialidade, uma visão de soberania, uma visão de espaços territorializados, uma ideia de fronteira, a ideia de um privilégio, monopólio do Estado na regulação da economia, a ideia da hierarquia, Estado-sociedade, a ideia de política externa como uma espécie de, como é que eu diria, uma consequência da política interna. Ao mesmo tempo, a ideia de legitimidade, a justiça, não é? E a ideia de perigos visíveis. Hoje, o que nós temos? Hoje nós temos, que é o contexto de vocês, hoje nós temos um mundo onde a ideia de território foi esvaziada e o que surgiu é a ideia de desterritorialização, a ideia de soberania entrou em crise, hoje a ideia que prevalece é a interdependência, a ideia de espaços territorializados é uma ideia que entrou em crise, a ideia de espaços funcionais tomou lugar, hoje a ideia de fronteira entrou em decadência, nós falamos em redes econômicas, hoje nós falamos não mais em regulação estatal, mas em autorregulação, em códigos de conduta corporativa. Hoje nós não falamos mais em hierarquia, falamos nesse palavrão heterarquia. O que é uma hierarquia? Vocês sabem o que é uma hierarquia, é só olhar uma pirâmide. O vértice da pirâmide é a base. Ó, alguém sabe o que é uma heterarquia? São pequenos polos irradiadores. É como a rede do pescador. Nós vamos sair de uma sociedade hierárquica, a sociedade controlada pelo Estado, e vamos entrar numa sociedade heterárquica. Pequenos focos geradores de poder, que vão se intercruzando, formando uma malha regulatória. A sociedade em rede. Não é? Portanto, nós vamos falar em heterarquia. E essa hierarquia vai produzir direito. Ela vai produzir o direito local. Ela vai produzir o direito negociado. Ela vai produzir o direito das cadeias produtivas. Não é? Nós vamos trabalhar também com uma política internacional, uma política externa multinível. Alguém aqui sabe o que é Davos? Vocês viram que recentemente houve o encontro de Davos. É um encontro de finanças internacionais, é um encontro de comércio internacional, é um encontro que vão presidentes da República, ministros da Fazenda, ministros do Estado. Agora, é uma entidade privada que faz isso. Vejam, é uma entidade privada que faz isso. É uma entidade privada que se tornou um grande think tank para ministros da Fazenda negociarem, acertarem uma série de reformas que viabilizem os Estados e viabilizem, dentro do novo paradigma, o crescimento da economia mundial, a retomada do crescimento da economia mundial. Essa ideia de direito público e direito privado está desaparecendo. Essa ideia de fronteira entre o que é público e o que é privado está desaparecendo. A porosidade vai aumentando. E com isso nós vamos falar o quê? Não mais no monismo jurídico, não mais no monismo jurídico, mas vamos falar num pluralismo jurídico. Vamos falar numa, vamos dizer, novas fontes de direito. Não vamos falar mais em ilegitimidade apenas, mas vamos falar também em eficiência. E vamos falar em riscos difusos. Quem podia imaginar que nós teríamos a pandemia? Quem poderia imaginar que nós teríamos a pandemia? Com isso, eu vou passar para o texto que falta na palestra e começar a dizer para vocês, vamos agora para o Estado. Olhem as reformas do Estado. Olhem as reformas do Estado. O Estado dos anos 50, 1950, 1960, 1970, até mais ou menos 1980, não é? Era o Estado de natureza keynesiana. Esse Estado entra em crise com a vitória de Margaret Thatcher na Inglaterra e com Reagan nos Estados Unidos. Nesse momento é que vocês vão ter o quê? A consciência dos Estados Unidos e da Inglaterra, do que havia acontecido com os países exportadores de petróleo. A ruptura do crescimento econômico em cima do modelo de energia barata e modelo automotriz. Eles tiveram de reinventar a economia americana e a economia inglesa. As duas economias muito fortes, a mais importante é a economia americana, a economia inglesa vai hoje atrás, mas eles conseguiram abrir caminho para o quê? Para uma reforma, que foi a reforma dos grandes organismos multilaterais. Banco Mundial mudou, OCDE mudou, Organização Mundial do Comércio mudou, Organização Mundial da Saúde mudou, Fundo Monetário Internacional mudou, Banco Interamericano do Desenvolvimento mudou. E vejam, isso vai produzir no Brasil o Plano Real. Isso vai produzir no Brasil o quê? Isso vai produzir, não é, a emenda 45, como eu já disse pela terceira vez. Isso vai levar à reforma do judiciário. Isso vai levar a uma série de fatores. Alguém de vocês sabe o que significa Instituto Casa das Garças? Vocês já ouviram
falar no Instituto Casa das Garças? Quem ouviu falar no Instituto Casa das Garças, levanta a mão. Pouquíssimas pessoas ouviram falar do Instituto Casa das Garças. O Instituto Casa das Garças é formado por economistas que obtiveram o PhD nas universidades americanas, vieram para o Brasil. Antes de chegarem no Rio ou São Paulo, eles pararam em Brasília, viraram diretores do Banco Central. O Pércio foi presidente do Banco Central com uma idade muito pequena. Eu sou membro de um conselho de uma grande fundação em que esse cara do meu lado saiu de Harvard, desculpe, ele saiu do MIT, tinha 27 anos, foi diretor do Banco Central com 27 anos. Imaginem vocês serem diretores do Banco Central com 27 anos. Né? Depois ele vai ser vice-presidente de um grande banco. E hoje é vice-presidente de uma grande fundação acadêmica. Veja, o que eu estou querendo dizer com tudo isso? O que eu estou querendo dizer com tudo isso é que eles tiveram de reinventar o Estado. O governo Fernando Henrique vai trabalhar exatamente com esse pessoal. E o Instituto de Casa das Garças é um instituto dirigido por esses economistas, e esses economistas, que ganham muito bem porque foram presidentes dos bancos, dão dinheiro para o Instituto Casa das Garças, que é uma entidade, também é um think tank, mas é uma entidade privada, é uma fundação privada, que seleciona os melhores alunos de economia das melhores faculdades de direito e vai antecipar a formação deles, dizendo o seguinte: saiam das faculdades brasileiras, vocês vão ser aceitos como já pós-graduandos nas faculdades americanas. E esse é o pessoal que está servindo ao Lula, é esse o pessoal que serviu ao Fernando Henrique, é esse o pessoal que serviu ao Temer. O Pércio Arida, no segundo ano de faculdade, lá na economia, na graduação, os professores fizeram uma reunião e disseram: ele é bom demais para perder 4 anos aqui. Simplesmente vamos fazer o seguinte: vamos dar de barato que ele tem. O terceiro, quarto ano, ele vai sair. Ele foi aprovado no segundo ano e entrou na pós. Só que não entrou na pós na USP, entrou na pós no MIT. O Instituto Casa das Garças foi quem, de certo modo, trouxe para o Brasil esta reforma do Estado que veio com o Plano Real e que foi continuada com o Lula no primeiro mandato. Eu tenho vários ex-alunos, só desses 37 ministros do Lula, 4 são meus ex-alunos, sendo que 2 são professores, inclusive aqui, sendo que uma foi minha orientanda de mestrado, de iniciação científica, de doutorado, e vai ser minha chefe quando eu sair daqui. O que eu quero dizer para vocês é que vejam, se vocês conversarem, vejam, se vocês olharem os velhos livros de teoria do Estado, os velhos livros de teoria do Estado vão trabalhar os elementos tradicionais de teoria do Estado, vão trabalhar com a ideia do Estado keynesiano, que é um Estado planejador, que é um Estado regulador, que é um Estado estimulador, que é um Estado que trabalha com políticas de pleno emprego e bem-estar social, um Estado que trabalha com a ideia de uma aliança entre Estado, indústria nacional e integração social, e trabalha com a ideia de governo e hierarquia, ou seja, soluções políticas. O que é que nós tivemos com o Plano Real? Quem foi Fernando Henrique? Quem foi Temer? Quem foi Lula no primeiro mandato? Vejam, foram presidentes de um Estado que se abriu para a economia mundial. O que acontece quando o Brasil se abre para a economia mundial? Ele sofre um choque para conquistar o mercado mundial, ele tem de se reformar tecnologicamente. O que é que o Fernando Henrique fez? Se o Fernando Henrique passar do lado da Fiesp, se ele passasse do lado da Fiesp quando ele terminou o mandato, iam jogar uma balde de cal para lá. Por quê? Porque o Fernando Henrique, no seu discurso se despedindo do Senado e no seu discurso de posse, vai citar um professor de Harvard, vai dizer o seguinte: economias que são fechadas, muito protegidas, como é o caso do Estado keynesiano no Brasil, são economias não mundialmente competitivas, porque o empresário não tem o quê? Ele não tem capacidade, num determinado momento, ele não tem capacidade, através da concorrência, de se renovar tecnologicamente. Portanto, o que é que fez o Fernando Henrique? E o que é que o Lula manteve? Abre a economia brasileira, leva a um choque de modernidade. Vejam, foi quando nós tivemos a chegada dos carros japoneses, dos carros coreanos, quando nós tivemos a chegada de uma série de empresas multinacionais de origem coreana e coisas desse tipo. Vejam como é só vocês olharem a qualidade de vida de uma classe média que tem capacidade de comprar televisões e coisas desse tipo. Vocês vão perceber claramente que houve uma abertura econômica, que houve com isso, com a abertura, provocou um aumento de competitividade e isso obrigou as universidades a crescerem. Isso obrigou as empresas brasileiras a se renovarem. Houve a necessidade de começar a controlar a inflação, daí a ideia de teto de gasto, daí a ideia de responsabilidade fiscal, daí a ideia de equilíbrio orçamentário. Houve a necessidade de buscar reforma da Previdência, tirando o Estado da questão da Previdência, e houve a necessidade de se fazer um novo tripé, sair da linha Estado nacional, indústria nacional, integração social e caminhar na linha da desestatização, da desregulação e da integração econômica. Trabalhar com estados menores, menos intervencionistas, valorizar a autorregulação,
valorizar o autopacto que as cadeias produtivas fazem. Vejam, a governabilidade do Lula no seu primeiro mandato ele teve grandes conversas com Fernando Henrique, não é? Foi basicamente no sentido de que ele é esperto demais para perceber, no primeiro mandato, que toda a reforma do Estado foi feita pelo Fernando Henrique, que se desgastou com essa reforma, porque teve de enfrentar direitos. O Lula foi, pelo Instituto Casa das Garças, ele foi advertido, ele chegou até a cogitar do Armínio Fraga continuar como presidente do Banco Central. Ele foi levar o presidente do Banco de Boston, Henrique Meirelles. Quer dizer, ele tinha um claro compromisso com esse projeto do Instituto Casa das Garças. Não é? E com isso, o que ele fez? O ônus do sacrifício já tinha sido pago no segundo mandato do Fernando Henrique. Ele ficou com o bônus. Com isso, o Brasil vai, não é, tomar, no governo do Lula, um crescimento com esse modelo de Estado schumpeteriano, Estado informacional, e vai, com isso, reeleger o Lula em 2006 com uma enorme facilidade em cima do Alckmin, e em 2008 o governo brasileiro, nas mãos do Lula, vai conseguir um mérito que foi ganhar o grau de investimento, investment grade, nas agências de risco, nas grandes agências de risco. Ou seja, se torna uma economia fiável, segura para receber capitais estrangeiros. Nesse sentido, o que é que vocês vão ter? O Lula é hoje um animal político no sentido aristotélico da palavra, no sentido helênico da palavra. Ele consegue, não é, fazer acordos, consegue levar a Tebet para o Ministério do Planejamento e o Haddad para o Ministério da Fazenda, não é? E aí vocês têm o quê? Vocês têm uma aliança entre uma visão de mundo de centro-direita com uma visão de mundo de centro-esquerda. E cada vez que o Lula tem de fazer um discurso mais partidário, ele vai falar, não é, em governo e hierarquia, ele vai falar em pleno emprego e bem-estar social, ele vai falar em proteção do empresário nacional. Agora, quando vocês olham o governo dele, não é? Quando vocês veem os governos passados dele, o governo dele, na essência, caminha na linha de um Estado schumpeteriano. O Instituto Casa das Garças me pediu para fazer, às vésperas da posse, eu tinha pego, infelizmente, Covid, tive de fazer isso por meios virtuais, mas, basicamente, nesse momento, o Instituto Casa das Garças queria saber, o Lula fala uma coisa, mas está fazendo outra, como é que você vê essas coisas? Você levantou a mão? Tá. Com isso, então eu quero caminhar na linha, vamos agora para esse aqui. Nós vamos ter hoje uma saída, estamos numa linha de um novo modelo tecnológico industrial. Não é? Nós temos um novo modelo, esse. Não. Esse. Nós estamos na linha de um novo modelo tecnológico industrial. Qual foi a razão da queda do ABC como coração industrial do Brasil? Qual foi a razão da queda da cidade de São Paulo, antiga, centro da Sé, centro histórico, e depois daquela área que, na minha época, era a área moderna, para essa pobreza que ela foi tomada? O que é que desloca o desenvolvimento urbano para Paulista, dali para Faria Lima, depois para Berrini? O fato de que nós tivemos o quê? O crescimento industrial brasileiro, com Getúlio, com Juscelino, com os militares, se deu dentro da linha do velho paradigma terrorista. Ele era intensivo em consumo de energia, grandes unidades de produção, fábricas enormes e grandes contingentes de trabalhadores, produto homogêneo por unidade de produção. Ou seja, se a empresa comprou alguma coisa para fazer, uma máquina para fazer, sei lá, esse movimento, esse coisa de plástico, ela não só faz isso. Portanto, ela tem de ter mercado para fazer isso, porque senão ela vai perder dinheiro. Não é? Padronização, máquinas padronizáveis, mix estável de produtos, plantas e equipamentos especializados, máquinas automatizadas. E, na hora da contratação, elas exigiam o que a gente chama de habilidade monoespecializada. A habilidade de um trabalhador semi-especializado ou monoespecializado. Vejam, é claramente a economia de São Bernardo, é claramente a economia da Dutra. Se vocês olharem, não é da geração de vocês, mas eu vi a Dutra entrar num processo total de decadência. E então, de repente, ela passou uns 10 anos com prédios industriais abandonados que viraram, depois de 10 anos, shopping centers. A fábrica da Ford foi comprada pela Unip. Não é? Vocês vão perceber claramente o quê? Aqui do Lago São Francisco, a rua que está atrás de vocês, era a sede de pequenos bancos. Esses pequenos bancos trabalhavam com essa lógica do velho paradigma taylorista. Hoje você só tem 3, 4 bancos brasileiros. Não é? O Safra, que não é brasileiro, é um banco judaico, Itaú e o Bradesco. Não é? O Banco do Brasil não encontra.
O que eu estou querendo dizer para vocês é que esses prédios são prédios hoje desvalorizados, porque eles foram preparados para uma estrutura fordista. Não é? O gerente tem uma salinha, o diretor superintendente tem uma sala média, o vice-presidente, o diretor executivo tem uma sala maior, o vice-presidente tem meio andar, o outro tem um andar inteiro. Isso não serve hoje, claramente, quando vocês têm que ter a necessidade de maior integração do ponto de vista da mão de obra. Hoje o que nós temos é o novo paradigma tecnológico industrial. Esse novo paradigma tecnológico industrial, ele é intensivo em formação e energia, não é? Ou seja, ele vai depender fundamentalmente de informação técnica e especializada, ele vai reduzir o tamanho da produção, ele vai desempregar, ele vai trabalhar com máquinas inteligentes, ele vai, de certo modo, não ter mais necessidade de grandes áreas industriais. Todos vocês sabem que uma das fábricas maiores do ABC é a da Volkswagen. Todas as terras do lado da Volkswagen pertencem a um ministro supremo, que é professor desta casa. O pai dele era dono daquelas terras, o professor Ricardo Lewandowski. Cada vez que a Volkswagen queria lançar um automóvel novo, ela era obrigada a comprar mais terra da família Lewandowski, porque ela ia abrir uma nova linha de produção. Naquele momento não se trabalhava com a ideia de fábricas inteligentes, de linha de família de automóveis. Hoje, com a mesma linha, a Volkswagen faz o Virtus, a Volkswagen faz o Polo, a Volkswagen faz o T-Cross e faz mais um outro que eu esqueço. Não é? Veja, o que é que eu quero dizer? Primeira vez que eu entrei na Volkswagen, a Volkswagen tinha 36 mil funcionários. A última vez que eu entrei na Volkswagen, faz tempo, em 2008, 2010, a Volkswagen tinha 12 mil funcionários. Por que é que ela vai sair de 36 mil para 12? Os bancos brasileiros tinham 850 mil funcionários em 1989. Em 2010, os bancos brasileiros tinham 350 mil funcionários. O que é que aconteceu com esses empregos? Esses empregos foram fechados. Esses empregos simplesmente não existem mais. Foram substituídos por máquinas eletrônicas. O jornal Estado de São Paulo tinha 7.500 empregados no período áureo. Hoje, o jornal Estado de São Paulo tem somente 750 empregados. O que isso significa? Significa, claramente, que o novo paradigma tecnológico industrial é intensivo em informação e conhecimento, ele reduz o tamanho do espaço, ele reduz o número de trabalhadores. O Estado de São Paulo hoje tem 80% da área dele ociosa. 85% da área dele ociosa. Hoje as máquinas são inteligentes e elas têm uma diversidade de produtos. Hoje a capacidade de resposta das máquinas para o mercado é muito alta. Se vocês tiverem, não é? Se houver alguém com gosto de transformar um carro qualquer esportivo, como os japoneses fizeram, que tinha cor de abóbora e cor de abacate, era um carro horrível. E foi presidente da Comissão de Valores Imobiliários. Eu venho de uma visão de sociologia do direito crítica e o professor Joaquim Falcão vinha de uma visão de natureza weberiana. O Carlos Ivan era um professor, vamos dizer, um tanto quanto conservador. Tudo isso dentro do governo do PT. Vejam, tudo isso por quê? Porque nós trabalhamos com transnacionalização da economia, com espaços supranacionais. A função governamental do Estado, antes das reformas que eu mencionei, no caso do Brasil, antes do Plano Real, eram funções controladoras, reguladoras e planejadoras. Hoje são funções orientadoras, estimuladoras e coordenadoras. Os poderes do Estado, lá atrás, eram os poderes tradicionais. E quem alimentava os partidos eram os grupos industriais. Hoje os poderes são poderes comunicacionais. São os órgãos de imprensa e os bancos. Hoje são os bancos BTGs da vida, os Itaús da vida, as Globos da vida, as Folhas da vida. Industriais. Empresas comunicacionais e grupos financeiros. Quem é que as empresas tradicionais, as empresas menores trabalharam? Os grupos industriais menores, quem que eles financiaram? O bolsonarismo. Veja, que é completamente fora desses quadros. Não se coloca nenhum minuto. Então, força partidária era ascendente lá atrás, os partidos hoje valem muito pouco. Quem é que leva a sério os partidos? Quem é que leva a sério o Central? Vejam, o PSDB foi um grande partido dos criados. O próprio PT não é o mesmo PT do passado. O PT do passado é o PSOL. Portanto, os partidos estão em crise, sindicatos entraram em crise. Quem é que está aparecendo como ator político? ONGs internacionais, movimentos sociais, coletivos, think tanks e coisas do gênero. Eu orientei uma tese de uma moça que dirige a área de direito internacional da Fundação Getúlio Vargas, em que a tese dela era acompanhar as rodadas da Organização Mundial do Comércio e quem são os protagonistas. Teoricamente, eram os ministros das Relações Exteriores.
Até uma hora que ela descobriu que entre aqueles que podiam debater estavam os presidentes da Oxfam e o presidente da Greenpeace. Eles foram aceitos na rodada de Cancún como sendo primeiro interlocutores, depois, primeiro como observadores, depois como interlocutores. Quer dizer, hoje nós estamos começando a perceber que interlocutores, né, de ONGs são aceitos como as ONGs são aceitas como interlocutoras na tomada de decisões mundiais, em consequência. Vamos perceber que no passado os serviços públicos eram públicos, hoje são privatizados, e, ao mesmo tempo, também, nós estamos começando a perceber que vem crescendo brutalmente a produção de robôs. Só para vocês terem uma ideia de como é que a produção de robôs vai, em determinado momento, gerar problemas, não é? Deixa eu dar aqui uma dimensãozinha para vocês. A taxa de desemprego nos anos de 1960 a 1970, portanto, antes dessa aula, antes desse cenário que eu estou mostrando para vocês, a taxa de desemprego estrutural na Alemanha era de apenas de 1,2%. Depois desse fenômeno de globalização da economia, de digitalização da economia, de substituição do modelo convencional pelo modelo da especialização flexível, não é? Por esse modelo, a taxa de desemprego aumentou para quase 6%. Isso é fruto, pergunta lá no desempregado, isso é fruto do quê? Isso é fruto daquele trabalhador monoqualificado. O trabalho dele ele foi substituído por uma máquina. É isso que eu quero dizer. O trabalho dele foi substituído por uma máquina. Ele tem que trabalhar, né? Hoje só encontra, às vezes, quem tem uma formação interdisciplinar. Uma formação interdisciplinar. Quando eu fui coordenador de pós aqui, eu acompanhava a entrada de vários alunos que tinham se formado no ano anterior. E cada 2 alunos um tinha feito 2 cursos de graduação. Já é fruto disso. Na Irlanda, lá atrás, nos anos 60 e 70, o desemprego estrutural era de 4,6%, e no começo da década de 2010, 2011, era de quase 15%. Na Espanha, lá atrás, década de 1960 e 70, ele era de 2,3%. Em 2011, 2012, ele ficava em torno de alguma coisa como 22%. Na França, era de 0,7%, e em 2011, 2012, quase 10%. Na Itália, era de 6%, 2011, de 8%. Quando nós olhamos quem são os mais prejudicados por esse cenário que eu estou apresentando para vocês, são os trabalhadores jovens, os trabalhadores de 16 a 25 anos. Só para vocês terem uma noção. Enquanto na Alemanha, o alcance da robotização levou a população a ter 5,9% de trabalhadores desempregados, os jovens desempregados de 16 a 24 anos, em 2011, foram de 8,8% de todos os jovens. Na Irlanda, em que a população tinha de trabalhadores total 14%, quando a população era jovem, subia para 29%. A Espanha era 21%, chegava a quase 50% de jovens quando nós trabalhávamos com trabalhadores com 16 a 24 anos. Na França, pulava de 9 para 23%, na Itália, de 8 para 28%. Alguém é capaz de me dizer, a gente já fechando a exposição, esse quadro que eu apresentei para vocês, esse desemprego estrutural, essa troca de paradigmas, tudo isso que eu mencionei para vocês, né? Tudo isso levou a uma característica que foi a mundialização da economia, a mudança do Estado, a mudança do direito e grandes transformações sociais que agravaram os problemas da pobreza no mundo inteiro. E isso tudo também foi evidenciado e explicitado ainda mais pela pandemia, que é a grande marca da tragédia da década de 2020. Não é? Nesse sentido, não é? O que é que eu gostaria de dizer nesse sentido? O que é que eu poderia dizer a vocês em termos, vamos dizer, de mais 10 minutos de aula que eu posso dar a vocês? Não é? O que eu poderia dizer a vocês, basicamente, é que como é que fica a questão do trabalho? Como é que fica a questão do trabalho na sociedade informacional? Como é que fica a questão do emprego? Não sei se vocês são advogados, são formados em direito. Eu não sei se vocês são advogados, se vocês advogam. Não sei se vocês trabalham em grandes escritórios ou não. Mas vejam, por exemplo, os critérios que são utilizados pelos grandes escritórios. Eu tenho aluno
vocês terem uma ideia, uma vez tinha um incêndio em Londres, um bombeiro me pediu para passar do outro lado, e tinha uma pessoa que gritava no meio, todo mundo fugindo. Era um incêndio. Uma pessoa gritou, professor Faria, professor Faria. Eu fui descobrir que até no incêndio em Londres eu tinha aluno. E ela, professor, me disse, eu não consegui emprego, eu fui uma má aluna, mas eu vim aqui para estudar e casei, tá bem? E sou cuidadora de criança. E eu queria agradecer porque o senhor me reprovou. Né? Veja, hoje, vários meus alunos, grandes escritórios, conversam comigo. Eles conversam comigo, eu peço em troca. Me digam como é que eles conversam com as pessoas que eles selecionam. Eles trabalham com um questionário, o roteiro deles é basicamente o seguinte. Primeiro, na entrevista que eles fazem para escolher, eles vão fazer basicamente a seguinte arguição. São 8 ou 9 perguntas. O candidato entra por aqui. Se ele responde a todas satisfatoriamente, ele sai por aquela porta. Mas se ele não responde uma das perguntas, nem é perguntado pelas demais. Ele sai pela outra porta e nem aparece mais. Então, os primeiros roteiros são saber acessar informações sobre ambiente social, cultural e político e econômico. Quer dizer, vejam, peguem os livros de primeiro ano das faculdades de Direito, de modo geral. Com quem vocês aprenderam teoria de Estado? Com quem vocês aprenderam teoria do direito? Não é? Será que vocês aprenderam na faculdade de Direito saber acessar informações sobre o ambiente social, cultural, político e econômico? Eu me lembro que quando ganhou a eleição para presidente da Câmara, um sujeito chamado Severino Cavalcante, professor de Direito Político aqui na sala das becas, virou para mim e me disse o seguinte, professor Faria, quem é esse cara? Diz, um professor de Direito Político não sabia que existe o baixo clero do Centrão, que poderia eleger um presidente da República. Não é? Portanto, qual é o ambiente social em que nós vivemos? Vocês, por acaso, têm cuidado, como alunos de Direito, tiveram cuidado de ler algo como, por exemplo, o censo do IBGE? O censo do IBGE é fundamental para vocês, por exemplo, se especializarem em Direito Penitenciário e Direito Criminal. Ou para trabalharem, por exemplo, em cidades do interior de São Paulo, cidades de classe média que têm uma expansão imobiliária. Vejam, o ambiente político, quem de nós podemos imaginar que nós teríamos este golpe, essa tentativa de golpe? Soubermos lidar com a questão social, com o escritório, com um grande empresário, coisa desse tipo. Eu uma vez almocei com o ministro da Justiça, que era uma besta quadrada. Ele virou para mim e disse, eu vou construir um presídio para a terceira idade. Por que ele era uma besta quadrada? Porque ele não foi capaz de ler o censo penitenciário do próprio Ministério, que mostra que nós temos um número de presos acima de 50 anos no sistema prisional, mínimo, não havia necessidade de construir, de investir, havia necessidade, sim, de investir na faixa etária até 30 anos. Vejam, é essa a ideia. Segundo, ter uma visão crítica e sistêmica sobre produção, sobre distribuição e sobre consumo de informações. O que é que vocês leem? Não? Quando eu fazia exames aqui para dirigir um projeto, eu perguntei, o que você leu, garoto de 18 anos, o que você leu? Se o sujeito tivesse dito, não é? Eu leio, o melhor que eu gosto de ler é a seção de esportes. Você dizia, por favor, aquela porta, muito obrigado. Você foi brilhantemente bem no exame. Se ele tivesse lido, não é? Thomas Mann, a gente ia com ele até às 11 da noite para ver se saía mais coisa dele. É claro. Portanto, é preciso que vocês demonstrem ter uma visão crítica, uma visão sistêmica sobre a produção, a distribuição e o consumo de informações. Terceiro, é preciso que vocês saibam analisar o conteúdo da informação e dialogar sobre sua qualidade. Em quarto lugar, vocês têm de dominar de saída 2 níveis de linguagem. A terminologia do direito, não é? A terminologia das fontes de direito e a capacidade de comunicar com o público. A capacidade de fazer sustentação oral. Saber gerenciar, não é? Informações com uso de tecnologias de comunicação. Saber usar a informação como vantagem competitiva e comparativa. Saber reconhecer as implicações econômicas e políticas da informação. Ter capacidade de captação, compreensão e análise crítica com perspectiva histórica. Qual é a visão que vocês têm do Brasil? Qual é a visão que vocês têm do Brasil? Quando eu falei para vocês da crise do petróleo de 1974, quantos de vocês são capazes de entender que a crise do petróleo de 74 ocorreu 36 e 23 há 50 anos atrás? Ela não ocorreu no tempo do Império Egípcio. Não é? Muitos dos problemas que seus pais enfrentaram, muitos problemas que vocês ainda enfrentam, são fruto dessas transformações do Estado keynesiano pelo Estado schumpeteriano, pelo Estado neoliberal. Muitos dos problemas que nós enfrentamos nas faculdades de direito do interior
eu disse que eu presidi a área do CNPq, eu fui obrigado a conhecer das 1.600, na minha época eram 1.200, hoje são 1.600 cursos de Direito, mas eu conheci 700 faculdades de Direito. A primeira coisa que eles queriam me levar era conhecer a sala do Tribunal de Júri, né? No momento em que os tribunais de júri vinham perdendo espaço. Vejam, se eu não souber lidar com estes conceitos, com a perspectiva histórica, se eu não usar as informações para a definição de estratégias, né? Eu dei para a OAB um curso agora em junho dizendo exatamente isso. Um escritório de advocacia que não souber usar a informação e definir estratégias, cujos advogados não tenham capacidade de captar, de compreender informações com uma análise crítica, com perspectiva histórica, se não souberem, não é, lidar com a informação com uma vantagem competitiva e comparativa, se não souberem gerenciar informações com o uso de tecnologias apropriadas, se não dominarem 2 níveis de linguagem, não é? Se não souberem analisar o conteúdo de informação e dialogar sobre a qualidade da informação, se não souberem, não é, identificar as novas fontes de produção, distribuição e consumo de informações, esse pessoal está fora do mercado de trabalho. Quando eu digo está fora do mercado de trabalho, vai ter trabalho, mas vai ter um trabalho, como é que eu poderia dizer? Um trabalho menor. Hoje, fundamentalmente, as características do trabalho, eu tenho mais 5 minutos, eu falo nesses 5 minutos e termino. Hoje, basicamente, nós temos 2 tipos de trabalho, qualquer área do conhecimento. Trabalho tradicional, que é o trabalho fordista, que é o trabalho até a segunda metade, não é? Até 1970, no século XX, e o trabalho que eu mencionei hoje, que é o trabalho do modelo da especialização flexível. O trabalho mais antigo é um trabalho que tem as seguintes características: habilidade para atuar em ambientes estáveis e definidos, capacidade de executar tarefas diretas e repetitivas, habilidade para trabalhar em condições supervisionadas e capacidade de operar com horizontes temporal e geográfico delimitados. Vejam, é a formação do trabalho tradicional. Eu entro na empresa, entro como estagiário, me torno, vamos dizer, especialista em contratos na área jurídica, em contratos típicos, depois eu vou para contratos atípicos, depois eu vou para contratos relacionais, né? É tudo garantido, eu sei o quanto eu vou ganhar, eu sei quando eu vou ser promovido. É a ideia de ser funcionário do Banco do Brasil, um funcionário da Caixa Econômica. Eu costumo brincar, a Luciana sabe disso, que a minha mãe dizia o tempo todo, não é, com aquela mentalidade de funcionária pública: siga como seu pai, professor da USP, procuradora do Estado, chefe da Procuradoria Administrativa. Ele sabe quando ele vai se aposentar, o Estado não quebra, tem 5% a cada quinquênio. Por que você vai trabalhar na iniciativa privada? Você pode ser desempregado, a empresa pode entrar em crise, a empresa pode falir. Não é? Vejam, ela me orientou por uma mentalidade, que era a mentalidade de uma época, do trabalho com segurança. Habilidade para atuar em ambientes estáveis e definidos, capacidade de executar tarefas diretas e repetitivas, habilidade para trabalhar em condições supervisionadas, capacidade de operar com horizontes temporal e geográfico delimitados. Quando meu segundo irmão, nós somos em 5, fez direito, a primeira coisa que ela fez foi convencê-lo a ir, e ele foi. E hoje é desembargador. E ele não vê a hora de se aposentar, olha para mim, diz de vez em quando o seguinte: eu não fico com essa tensão que você fica de saber se a empresa para a qual você assessora está bem das pernas ou não. Agora, quando vocês lidam com os novos escritórios de advocacia, quando vocês lidam com os bancos, quando vocês lidam com os grandes empregadores, quando vocês lidam com os alunos que vêm formados, os advogados, colegas que vêm formados do INSPER e da Fundação Getúlio Vargas, lá eles têm uma formação que é a formação do paradigma flexível da especialização. Aquele que sai da Fundação Getúlio Vargas, ele sai com habilidade para atuar em ambientes difusos e mutantes, ambientes que mudam, e ambientes que não têm não segurança. O que é um ambiente difuso? Ele não é claro. Um ambiente difuso é um ambiente que não é claro. Eu olho e tenho de interpretá-lo, e às vezes eu não tenho capacidade de interpretar. Né? Se eu virar juiz, eu sei quais são os meus direitos, até o momento que eu chegar desembargador. Se eu virar militar, eu sei até onde eu poderei chegar. Né? A general de 4 estrelas. Almirante é a mesma coisa. Agora, quando eu tenho uma economia do conhecimento que vai trocando paradigma tecnológico cada vez mais rapidamente, em que o que é novidade hoje é sucata amanhã, eu obrigatoriamente vou ter de ter uma capacidade para atuar em ambientes difusos e mutantes, que mudam. Eu não posso entrar em pânico.
Eu vou ter de ter capacidade de realizar tarefas não repetitivas. Eu vou ter a necessidade de tomar decisões e assumir responsabilidades. Será que eu estou preparado para isso? Eu vou ter de ter a necessidade de perceber, não é, sistemas e operar com horizontes mutantes em extensão. Vejam, aqueles 250 bancos que quebraram, menos o Bradesco, menos o Itaú, os seus banqueiros, não é, estavam acostumados a descontar duplicata e financiar safra de café. Quando o Brasil se industrializou dos anos 50 para os anos 60, eles não foram capazes de acompanhar. Quantos escritórios de advocacia, não é, quebraram porque os seus advogados não fizeram uma pós-graduação? Isso não é dito. Quantos advogados perderam o escritório e se mataram? Na minha turma, existe essa concorrência não de um caso, mas de 2. Veja, quando eu menciono o contexto, por que a Faculdade de Direito, em algum momento, se atrasou demais para reformar o seu projeto pedagógico? Por um motivo bastante simples. Nós temos aqui como professores um número muito grande de procuradores de Estado, de desembargadores e de procuradores de justiça. Eles vêm de corporação que tem essas características: habilidade para atuar em ambientes estáveis e definidos, capacidade de executar tarefas diretas e repetitivas, não é? Trabalho, capacidade para trabalhar em condições supervisionadas, capacidade de operar com horizontes temporal e geográfico limitados. Portanto, eles não querem lidar com essas questões que eu estou trazendo para vocês. Quando eu proponho que a gente tenha, foi eu quem criou uma disciplina de História do Direito. Eu nunca imaginei que seria fácil criar. Mas assim que ela foi criada, era para trabalhar com o direito, a common law, as alternativas que nós teríamos para a nossa formação. O Departamento de Civil tirou do direito, do Departamento de Filosofia do Direito, pediu emprestado por um ano e nunca mais devolveu. E transformou aquilo na história do direito medieval. Nós temos história do direito medieval. Não é? Nós temos matérias como a promessa de casar, promessa de noivado no direito medieval. Eu não sei se tem clientela para isso. Desconfio que não tem. Tá? Agora, veja, o que eu estou querendo dizer. Quando a gente propõe alguma coisa para lidar com essas questões e fazer projetos interdisciplinares, eles entram em pânico. Quando vocês entram em sala de aula, na Fundação Getúlio Vargas ou no INSPER, vocês vão ver professores de 30 anos que estudaram nos Estados Unidos e trabalham nos escritórios de advocacia com esta formação. Eles têm habilidade para atuar em ambientes difusos e mutantes, capacidade de realizar tarefas não repetitivas, habilidade para tomar decisões e assumir responsabilidades, percepção compreensiva de sistemas e capacidade de operar com horizontes mutantes em expansão. Para terminar, eu termino agradecendo a atenção que vocês me deram. Espero que eu tenha conseguido, nessas 2 horas, dar um traço do que eu quis dizer. Eu ainda tinha alguma coisa para dizer, que seria mostrar, mas deu problema ali, deu problema... Agora parou a obra ali. Eu queria mostrar para vocês o que não o que está acontecendo um pouco com a globalização e com o ensino do direito. Não é? Vejam, nós tivemos, nesse período em que eu passei para vocês, novas tecnologias de produção, novas formas de organização, novos padrões de concorrência, integração dos mercados, ampliação das relações comerciais. Isso vocês vão ter em qualquer curso de ciência política, de economia, de administração ou qualquer curso de direito dessas universidades. Aqui isso não é dito. Agora, muitos dos meus alunos não sabem que as mudanças, por exemplo, as novas tecnologias de produção, mudaram, exigiram, apresentaram, criaram novas relações econômicas mundiais. Isso exige um novo direito. Nós temos professores para isso. Novas formas de organização foram mudanças que exigiram novas relações intergovernamentais. Será que a nossa área de direito internacional está cuidando disso? Bem? Ou ela está trabalhando ainda com as obras, ensinando, como era na minha época, a delimitação das fronteiras com base na grande obra do Barão do Rio Branco. Eu assessorei um ministro das Relações Exteriores no dia da posse, quando todo mundo foi embora, estava cansadíssimo, já tinha mais de 70 anos, eu também estava cansado. Eu olhei e falei: olha aí o Barão do Rio Branco, o senhor vai ter a possibilidade de discutir todas as fronteiras. Ele olhou para mim e me chamou, professor Farias, Eduardo, ele me chamava. Não seja ingênuo. O Brasil já está exatamente no contexto da flexibilização, no contexto da produção flexível. Hoje, não é? A soberania brasileira é a capacidade que a Universidade de Ponta tem de gerar conhecimento novo. O que o Barão dizia era: fronteira é poder. E o que esse ministro dizia: não, fronteira não é poder. A Coreia não tem fronteira, não é? Mas a Coreia tem conhecimento, ela tem poder. Vejam, novos padrões de concorrência. Isso leva
a novas relações de força entre grupos sociais, a integração dos mercados. Isso gera novos horizontes de poder, a ampliação das relações comerciais. Isso gera o quê? Isso gera reformas dos Estados nacionais. Eu termino contando uma história que eu acho muito engraçada. Ele não acha nada engraçado. Um colega meu aqui, foi meu aluno aqui, é professor, quando a filha dele passou aqui no vestibular, ela passou na GV, ele me perguntou o que eu achava que ela deveria fazer. Eu, obviamente, disse que ela poderia fazer a GV, etc, etc. Eu tenho um enorme orgulho de ser professor daqui, mas vocês devem perceber que eu venho de uma disciplina que abre muito caminho para uma autocrítica do próprio currículo. Eu disse que ela deveria ir para a GV. Ele disse, não, eu sou desembargador, etc, etc, eu ganho bem, e aqui não custa nada, lá vai dar uma despesa. Eu falei, pai, tem essa despesa que você está financiando a sua filha. Ele aceitou ele sentou a conversa, etc. Hoje ele é desembargador. Ganha bem. 50 anos desembargador. A filha dele já se formou, já está no grande escritório, e já como advogada júnior ganha tanto quanto o pai. Com a possibilidade de, dentro de mais 2 anos, 3 anos, passar para cima. Ou seja, a filha ganhará mais do que o pai. Não sei se vocês entenderam o espírito da aula. Eu fui aluno. Cabulei. Saía daqui, onde hoje é o tribunal, era a Fiesp, e tinha um departamento de economia muito bom, tinha um debate muito bom. Eu afastava das aulas de direito romano, não sabia para que servia direito romano. Cabulava e assistia a aula do Floresta Fernandes, na Faculdade de Filosofia. Optei, nas minhas matérias, por disciplinas não jurídicas, principalmente disciplinas de moeda e crédito, teoria do desenvolvimento, e tinha mais uma, que as 3 matérias de economia política. Que não queria ter nenhuma formação matemática. E me tornei professor aqui, saindo daqui em novembro de 1972, me tornando, no dia que morreu meu avô, no dia 1º de março do ano seguinte. E sou obrigado a sair pela idade, pela aposentadoria compulsória daqui a alguns meses. O que eu quero dizer é que essa escola tem seus altos e baixos. Qualquer unidade acadêmica da USP tem seus altos e baixos. Ela não pode dormir em cima do seu próprio umbigo. Um pouco do que vocês estão vendo com isso que o diretor vem fazendo, o diretor foi meu aluno de graduação, o diretor foi meu orientando de mestrado, foi meu orientando de doutorado. Graças ao diretor eu ganhei a tese, eu ganhei o prêmio da USP de melhor orientador de ciências humanas, ele que escreveu e eu ganhei o prêmio. Foi a melhor coisa possível porque o prêmio era de $5.000. Ele ganhou 1.000 e eu ganhei 5.000. Naquele tempo tinha uma defasagem do câmbio muito grande. O que eu quero dizer para vocês é, sejam críticos. Né? Sejam críticos. Onde está a informação? Procurem ampliar os seus canais de informação. Não leiam mais do mesmo. Tentem buscar um conhecimento cada vez mais interdisciplinar. A divisão do trabalho está mudando. Né? Antes, dentro do direito, nós tínhamos, naquela visão legalista, a divisão do trabalho dentro das procuradorias. Né? Hoje, eu não tenho tempo de apresentar para vocês, mas as próprias procuradorias da União, né, estão me pedindo que faça currículos com ela, porque eles têm de negociar. Eles têm de negociar políticas públicas com o ministro da Fazenda, com a ministra do Planejamento, e eles não entendem nada de economia. Por outro lado, o pessoal da CEVM está precisando de alguém que entenda de economia e direito. E aí o pessoal da GV entende. Quer dizer, vocês têm de começar a perceber as disputas, onde estão surgindo os nichos e quais são as disputas no mercado de trabalho. Com isso eu termino, agora terminando as minhas 2 horas. Espero que vocês tenham gostado. Foi um prazer vê-los e boa sorte na vida de vocês. A lista está por aí? Quem que está com a lista, pessoal? Então, quem precisar assinar, por favor, espere aqui um minutinho. Queria agradecer ao professor Faria. Tudo que a gente disser é redundante. Da aula muito densa com a qual ele nos brindou. E queria pedir para quem teve alguma dificuldade de acesso, registrar aí no chat, a gente vai acompanhar. Vou reenviar os links que foram enviados já na quinta ou sexta-feira da semana passada, vou reenviar para todas as aulas de amanhã e vou acompanhando no chat o que vocês comentaram também para a gente corrigir
para as próximas aulas do curso, continuando amanhã. Eu só gostaria de recomendar a vocês que lembrassem que da área do Departamento de Filosofia e Teoria do Direito, nós estamos com uma renovação do departamento. Quando eu assumi a chefia do departamento, eu procurei renovar. Nós somos em 16 ou 17 professores, já fomos renovados em 8 ou 9 professores. O último professor a ganhar o concurso foi o professor Lucas, que é talvez um dos mais jovens livre-docentes, e a outra professora que vai falar para vocês é a professora que já é minha neta. Ela é a professora Luciana. Quando eu digo minha neta, o orientador dela foi me orientando. Ou seja, eu já tenho, hoje já há uma marcação nas universidades americanas, já há um programa para isso. Quer dizer, eu oriento o professor Rafael Diniz, que vem ser professor aqui, e orienta a Luciana. Então, ele já deve ter uns, sei lá, 5 orientantes, então ela é uma das minhas netas. Portanto, o que eu quero dizer é que o trabalho que vocês vão ter, tanto com o Lucas quanto com a Luciana, que foi minha aluna em 2003, e lá até hoje está comigo, o Lucas também, quer dizer, vocês vão ter uma relação de um grupo acadêmico. É importante que vocês vejam isso, sintam isso. É assim, a universidade isso não se chama igrejinha, isso se chama escolas, não é? Quer dizer, há um perfil doutrinário dentro do Lago São Francisco. Pode ser bom, pode ser mal, mas que sejam capazes de identificar isso. Se vocês entrarem na GV, a mesma coisa. A GV, na área de administração de empresas, teve durante muito tempo, na área de administração de empresas, um departamento de economia, e era uma qualidade dela, com uma formação à esquerda. Fazia sentido isso? Para a GV fazia. Para a GV fazia. Então vocês tiveram o Bresser, tiveram o Guido Mantega, que tiveram sucesso, ambos foram ministros da Fazenda. Então é isso que eu gostaria que vocês vissem. Não se deixem levar por, vamos dizer, vícios de imagem. Levem a sério exatamente isso. Este homem e ela são pessoas que estão começando a carreira acadêmica dentro de uma visão, vamos dizer, bastante sofisticada. O diretor disse que ela é formada aqui, que ela fez o mestrado aqui. Ela também fez o mestrado aqui, mas ela também fez o mestrado em Viena. Ela também fala inglês e fala alemão. Ele também estudou em Harvard, ele também estudou em Cambridge. Vejam, é isso que eu quero que vocês vejam. Olha, eu vou fazer o seguinte. Eu ia passar, mas eu não passei. Passei isso para você? Não. Eu vou deixar isso aqui com o Lucas. São 4 tipos de advogados. É uma pesquisa que foi feita por um aluno meu, de pós-graduação. Uma advocacia, que a gente vai chamar de uma advocacia de alta performance, uma advocacia global de alta performance, uma engenharia jurídica institucional, um ativismo jurídico global, protetor e integrador, e uma advocacia local. Não é? Vejam, qual é o público-cliente dessas 4 advocacias, desses 4 perfis de escritório? A advocacia global de alta performance, não é? Tem como público-cliente as grandes companhias, o Estado brasileiro em litígio internacional. E a característica da advocacia global de alta performance é trabalhar com diferentes sistemas jurídicos, articular diferentes mecanismos jurídicos internacionais. A engenharia jurídico-institucional é a engenharia dos procuradores de Estado, dos juízes. O público-cliente é o Estado brasileiro em organização interna e competição global, e a característica da sua formação é a capacidade de imaginação institucional. Quer dizer, ser servidor do Banco Central, ser servidor do Tribunal de Contas da União e coisa do gênero. Não é? Ou ser ministro supremo. Ativismo jurídico global significa trabalhar com um ativista. Quer dizer, o sujeito que vai trabalhar na ONG, que paga bem. Hoje vocês têm ONGs que pagam muito bem. Não é? A diretora da Fundação Ford uma vez me disse que eles estavam financiando pessoas interessadas em serem assessoras de movimentos sociais, cujo salário era, na época, algo que seria, na minha cabeça, se não me falha a memória, uns 12 mil reais. De 8 a 12 mil reais, quando, na época, um escritório estava pagando 6, 7. Aqui, o público-cliente é atender ONGs que trabalham com populações marginalizadas pela lógica global, e a característica é a capacidade de organização do repertório jurídico em prol dos marginalizados. E aí vem a advocacia menor e mais miúda. Mesmo essa advocacia menor e mais miúda, a advocacia local, hoje ela está tendendo a crescer o mercado de trabalho dela dentro de uma visão de uma advocacia globalmente letrada, de alta qualidade, cujo público-cliente é quem vai acessar os tribunais, o sistema de justiça nacional. São as partes locais em processos judiciais locais. Vejam, é preciso que, mesmo
nesses pequenos conflitos, que são os conflitos de massa, você tenha hoje a necessidade de ter, vamos dizer, uma advocacia bastante competente. A tendência dos conflitos de massa é eles não subirem, mas para que não subam, vocês têm de ter precedentes e jurisprudência com uma dimensão bastante sofisticada. Sem essa sofisticação, você não consegue resolver o problema dessa estrutura do judiciário. Com relação a esse empresário, saberia o que dizer. Graças a Deus, eu nunca tive um cliente desse. É isso aí, gente. Muito obrigado. Obrigado, gente.